Ele entrou no lugar do Roger e empatou. Jefinho. Esse Jefinho é bom jogador, hein? Eu vi uns pedaços do cara aí, fininho, alto. O cara tem uma cacetada, muito bom jogador, Jefinho. Entrou no lugar do Roger e empatou pro Operário. Operário 1, Vitória 1. E tem um detalhe, o Roger fez um gol ontem, mas foi anulado. Estava impedido mesmo, pouquinho, mas estava. E Ribeirão Preto, o Botafogo recebeu o Paraná. Edu. Atenção, 1-0 pro Botafogo. Gol de Rafinha logo no começo e a partida ficou paralisada. 21 minutos, falta de energia elétrica, mas continuou. É isso aí. Botafogo 1, Paraná 0. Marcos Luiz. Sim, tudo bem, Edu? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Edu. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani definido pelo técnico Catalá. Mudanças no time. Uma a gente já esperava, né? Trouxemos ontem a informação no microfone da Bandeirantes. E duas outras surpresas. Na verdade, três. Ele tira o Didi da equipe. Aliás, perdão. Ele tira o David da equipe, deixa no banco, coloca o Lucas Crispim, também confirma o Arthur Rezende como titular e o Gabriel Mesquita. Então o Guarani vai ter 27 Gabriel Mesquita, 2 Cristóvão, 34 Valber, 53 Didi e 66 Eric Daltro, que entra no lugar do Bidu, que está suspenso. Aqui, por opção, saca o David, coloca o Lucas Crispim com a número 10, Arthur Rezende, número 80, Vagninho, 21, Murilo Rangel, 91 e Bruno Sávio com a 22. E na frente, o Rafael Costa com a número 9. Mudanças do técnico Ricardo Catalá para a partida de hoje, Edu. Já o Gregory também, quem vai narrar aqui, que é surpresa, já vou falar. Repita o Guarani e desses que vão entrar, quem é que está pendurado? Bom, os pendurados, Edu, Arthur Rezende está pendurado, Lucas Crispim está pendurado e Vagninho está pendurado. São 3 titulares do meio-campo pendurados e aí preocupação para o derby também. Por isso que eu achei até estranho, viu, Edu, ele tirar o David da equipe, que não está pendurado, para colocar o Lucas Crispim, que está pendurado, e aí se toma cartão, desfalca o derby. Enfim, cabeça de treinador é igual bumbum de neném, a gente não entende, Edu. Fala pra você, hein? É verdade, ó. 27 Gabriel Mesquita, 2 Cristóvão, 34 Valber, 53 Didi, 66 Eric Daltro, 10 Crispim, 80 Arthur Rezende, 21 Vagninho, 91 Murilo Rangel, 22 Bruno Sávio e 9 para Rafael Costa. No banco? No banco, Rafael Pim, 1, David, 5, Bruno Sávio, meia dúzia, Lucas Abreu 7, Giovanni 11, Pablo 17, Persson 18, Alanzinho 28 e Renanzinho com a 35. Gente, é o seguinte, o David fora, volante, vai entrar com Arthur Rezende, Lucas Crispim e Vagninho, os 3 estão pendurados, terça tem derby, já, Greger Zorzinho, alegria até o fim. E quem será que vai narrar hoje aqui, hein? América e Guarani lá em BH, começa às 11 horas, intervalo, volto, conta em 1 minuto, Gelson, 1 minutinho, eu volto 10h11. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Ok,
2:12, Marcos Luiz, repita por favor o Guarani e se saiu América. Sim, Edu, Guarani, Gabriel Mesquita 27, Cristóvão 2, Valber 34, Didi 53, 66 para Eric Daltro, Lucas Crispim 10, 80 Arthur Rezende, 21 Vagninho, 91 Murilo Rangel e Bruno Sábio 22, Rafael Costa com a número 9. Já a equipe do América, Matheus Cavicchioli com a número 1, Diego Ferreira 2, Messias 3, Anderson 4 e Sávio número 16, Zé Ricardo é 5, Felipe Azevedo 7, Juninho 8, Ademir com a número 10, Léo Passos com a número 9 e 11 para Alê. É o América também prontinho, viu, Edu? Olha, depois de uma longa negociação, hein? Olha, aumentou o euro, sabe, não é fácil não. Rodadas de negócios, ele está de volta e vai narrar aqui América e Guarani. Atenção, o moço de Piracicaba. Grande Boris, um abraço, bom dia, seja bem-vindo, Grande Boris. Fala, Edu, um abraço para você, mais uma vez um abraço para o ouvinte do Concentração, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes de Campinas. É uma satisfação inenarrável estar mais uma vez voltando a esse prefixo, na sua companhia, na companhia de toda a equipe. Eu agradeço a todos, sempre muito bem recebido, né? Isso é importante. E a gente promete fazer uma grande transmissão daqui a pouquinho, quem sabe com a vitória do Guarani. Jogo complicado, jogo difícil. Aliás, esse momento, esse período difícil, né? Que a gente acaba vivendo, toda a humanidade, mas estamos aqui porque é a nossa paixão, é a nossa profissão. E mais uma vez vamos levar um pouquinho de alegria para o ouvinte do futebol da Bandeirante. É verdade, Boris, você falou tudo, muita tristeza por aí, a gente tenta pegar e dar uma disfarçada, né? E com alegria para o microfone. Cadê Greg Zorzinho, hein? Bom dia, Edu Pinheiro. É, isso mesmo. Olha, Edu, primeiro me desculpa pelo atraso, mas é o seguinte. Hoje eu resolvi... Eu estava aqui no Complexo Bandeirantes, mas no meu carro ouvindo você, Edu, que é um prazer ficar ouvindo você pelo rádio. Minha mulher veio me trazer, eu falei, não, vamos esperar um pouquinho, vamos ouvir o Edu, passando todos os jogos, todas as fichas. E aí, a hora que o Marquinhos deu a escalação, eu falei, opa, agora é minha hora. Aí eu entrei aqui, adentrei ao estúdio B da Rádio Bandeirantes, Edu. Quem que é o primeiro volante do Guarani hoje? Edu, eu tava dando uma olhada aqui, aliás, ouvindo o Marquinhos pelo rádio, né, passando a escalação. Eu não, Edu, não sei não, viu? Eu não concordo. Eu acho que... Aliás, vamos começar lá do gol, né? Eu vinha dizendo isso depois, até após o término da partida, que eu colocaria esse menino Gabriel Mesquita. Ele, é claro que é um menino ainda, né? Uma promessa, um jovem talento, já mostrou alguma qualidade lá no Atlético Paranaense. E, Edu, e aquele negócio, o cara foi contratado. Os goleiros, um tá machucado, o outro tá mal tecnicamente, tá mal no aspecto emocional. Por que não lançar o menino? Por que não colocar? Então, por que contrataria? Então, eu acho que é o momento do Gabriel Mesquita, sim. Não dá para ficar insistindo com o Rafael Pim, infelizmente ele não vive um bom momento, no aspecto emocional principalmente. Então eu acho que tem que lançar, tem que dar oportunidade. Analisando o Guarani agora, Edu, ele vai colocar quem de primeiro volante? O Lucas Crispim? Ele pode inverter e ter uma mudança tática aí, mas que eu não acredito. Que seria 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. Mas a gente percebe que ele vem com o Bruno Sábio e o Vagninho. E o Rafael Costa, ou seja, ele deve manter a mesma plataforma, porém o Lucas Crispim, que eu ainda atuando, não vi fazer essa função de primeiro volante, pode ser que seja o Arthur Rezende, mas o Arthur também não tem essas características. Então ele vai para um jogo difícil, um jogo pesado, fora de casa, contra uma grande equipe, sem um volante de contenção, sem um jogador para dar proteção a essa primeira linha. Jogando no 4-1-4-1, como o Catalá gosta de jogar, você precisa ter um homem ali entre as duas linhas que seja um homem de marcação, que deveria de ser, na minha opinião, o David, né? E quando o David não joga, o único jogador que ele tem no elenco é o Marcelo, que foi expulso na última partida. Então eu acho que ele erra apenas aí, Edu. A expectativa é de que dê tudo certo. Ele deve ter treinado, ele deve ter observado, né? Visto que essa é a melhor formação para esse jogo. Vamos aguardar, né, Edu? Vamos ver aí depois que a bola rolar. Aliás, dizer um grande abraço ao meu amigo Leandro Bola. Estava com saudade, viu, Bola? Obrigado, Gleguinho. Muito obrigado. Prazer é verdadeira. Então, Edu, vamos ver. Vamos esperar a bola rolar. Tomara que o Guarani faça um bom jogo. Tomara que o Catalá consiga dar um padrão de jogo a esse time. Mas essa aí, no meio de campo, Edu,
me deixa um pouco preocupado para esse jogo. Eu tô anotando aqui o Guarani, tô montando aqui por exclusão. Coloquei aqui o Rafael Costa na frente, Bruno Sávio aqui na frente, Murilo Rangel meia. Na hora do volante, coloquei Arthur Rezende e Crispim aqui atrás antes do Murilo Rangel. Aquele cacuete da formação que a gente tem, né? E realmente eu esqueci onde é que está o Vagninho aqui? O Vagninho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E Vagninho coloca onde? Vagninho acompanha Rafael Costa? Vagninho acompanha Rafael Costa, né? 21, Vagninho. Realmente tá esquisito o time, viu? Não é que tá esquisito, é que tá faltando, a gente não tá acostumado, tá faltando volante. Gabriel Mesquita veio da onde, o Gabriel Mesquita? Ele é goleiro, tá fazendo sua estreia. Veio do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Isso. Tá. Cristóvão retorna, lateral direito. O Pablo vai pro banco. Valber e Didi, dupla de zaga. E Eric Daltro jogando no lugar do Bidu. Bidu tá suspenso. Recebeu o terceiro cartão. Daqui pra frente eu montei assim, ó. Arthur Rezende e Lucas Crispim. Depois eu coloquei o Murilo Rangel, que é meia. Aquele famoso 3 meio de campo. Na frente, Bruno Sávio, Vagninho e Rafael Costa. O Bruno Sávio pode voltar um pouco, também fazer um pouco de volante. É um bem bolado, né? E fica... Gente, e lembrando que estão pendurados o Arthur Rezende, o Lucas Crispim e o Vagninho. Tá? Aqui tá suspenso. É isso aí. Bom, o Guarani, como é que foi a estratégia, o Marcos Luiz? Viajou quando pra... Viajou na quinta-feira, Edu. Na quinta-feira? Na quinta-feira houve o treino da manhã, o time viajou para Belo Horizonte, ontem treinou lá em BH, o técnico catalá, né, conversou muito com os jogadores, sabe que a batata dele tá assando, sabe aquela batata pré-cozida, Edu? É assim que tá a batata do catalá. Mas é importante dizer que na entrevista ele, né, disse que tá tudo bem, que tá tudo certo. Falou que pressão zero. Pressão zero, exatamente isso. Não dá para entender, né, Edu? Acho que não explicaram para ele a grandeza, a história que tem o Guarani, né? O cara com 6 jogos aí, fazer a campanha que ele vem fazendo, ele tá pressionado sim. E na minha opinião, ele precisa dar um padrão de jogo para esse time hoje, viu, Edu? Até o momento, o Guarani nas mãos do catalá piorou. Essa é a grande verdade. Um abraço aqui pro Celção do 7916, eu não entendi. Celso... Edu, manda um abraço também, sabe pra quem? Pro Fiapo. Não acredito. Fiapo? Manda um abraço pro Fiapo, Edu. Outro dia fui lá no Toninho da Intercar, encontrei com o pessoal lá, o Edu, o Toninho, o Fiapo, essa rapaziada toda aí, Edu. Ô, Fiapo, você tá de plantão hoje, Fiapo? Que isso? Você tem que trabalhar, Fiapo, pela segurança da cidade de Campinas. Grande Fiapo, um grande abraço. Bom dia, que Deus abençoe muito. Vai ser 1-0 para o Bugrão. Muito bem, se possível, manda um abraço para os meus pais, José Pelais, o famoso Foguete. Me desculpa se não foi essa a pronúncia, viu? José Pelais, o Foguete, e minha mãe, Maria Lúcia. Não colocou o nome, afinal, 9834. Então, papai José Pelais, alô, papai Foguete. E a minha mãe, Maria Lúcia. Senhora Maria Lúcia, aguentar o Foguete não é fácil não, hein? Parabéns aí pra senhora, mas muito obrigado, gente, pela mensagem aqui. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. O goleiro do Avaí não defendeu. O Rildo chutou pra fora, foi. Alô, José, obrigado, viu? O Rildo chutou por cima. Bom dia pelo meu filho. O catalá já está dirigindo o Guarani como técnico da Ponte. Ele quer desfocar o Bugre para o derby. Diz aqui o 0051. Lembrando que a notícia amplamente divulgada ontem, vocês debateram amplamente, o João Brigatti não é mais o técnico da Ponte, tá? Ontem à tarde veio a notícia e saiu. Nos 3 que estão pendurados, só o Lucas Crispim não pode levar o amarelo. O Magrinho não tem problema levar o terceiro amarelo, deve ser o Bagninho, pois ele não tem noção do que é um derby. Arthur Rezende pode levar até o vermelho se quiser. Ixi. Marquinhos escalou o Bruno Sávio como titular e esse calor no banco de reservas também. Não entendi. Qual é o banco mesmo? Repita o banco, Marcos Luiz, por favor. Bom dia da Rosa aqui. Ô, Rosa. Obrigado, Rosa. O WhatsApp mais bonito. Não, não é o WhatsApp. É o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. É isso aí, ó. Já vou encerrar o Concentração, hein? Já vou Edu, encerrar. Sim.
Calor em BH nesse momento, 32 graus. E a expectativa que por volta de 12h15, 12h20 ou no mais tardar 12h30, 34 graus na capital mineira. Aqui chegou um tempinho, aqui chegou um refresco, hein? Chegou um refresco. Esse América aí, ô Zorzinho, repita a escalação do América e analise, por favor. Vamos lá, Edu. Vamos lá. Só um detalhe, né? Com esse calor que disse aí o Bolis em BH, e o Gleger vai concordar comigo, para hidratar, o bom é na Savassi, né, Gleger? Aí a hidratação é sensacional, né? Aliás, eu morei na Savassi, você sabe, na Rua Sergipe, né? ali. Morou mal. Ô, Edu, vamos lá. O América Mineiro. Matheus Cavicchioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson, Zé Ricardo. Felipe Azevedo, Juninho, Léo Passos, Ademir, Alê e Sávio. Edu, esse time do América, a gente sabe que é muito forte jogando no Independência, né? O América vem aí com algumas peças importantes, interessantes. O miolo de zaga ali é o miolo titular. O Juninho é o capitão da equipe, é um jogador interessante. Esse Léo Passos é muito bom jogador, não sei se você se lembra dele. O Ademir, o próprio Alê também é bom jogador. Então o Guarani tem que estar muito atento. O esquema do treinador do América, que é o Lisca, é o seguinte: os dois homens abertos, né? Vai com 4-3-3. Os homens de meio de campo, esse meio de campo é muito bom. Esse Zé Ricardo é bom jogador pra caramba, um ótimo volante, que dá uma contenção, que sai, que tem uma boa saída de bola, né? O Sávio é bom jogador também, esse jogador da frente. Eu gosto do Ademir, um jogador de articulação. Então o time do América é bom, Edu, é muito bom o time, né? Tá classificado aí na Copa do Brasil, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. E não tenha dúvida que vai ter problema. Mas o Sávio não vai jogar de lateral, Gleg? Na última partida ele jogou de lateral, né? O Sávio jogou lateral? Eu pensei aqui pela escalação que ele faria ali uma dobra ali. Oi? Sim, então, pode falar. Eu achei que teria uma dobra ali. Mas, bom, vamos ver, Edu. Eu acho que vamos ter que esperar a bola rolar para a gente fazer uma análise melhor. Mas esse time do América, não tenha dúvida, é um time muito forte. E o Guarani vai enfrentar um jogo muito difícil. O Guarani tem que estar muito atento. O Catalá precisa, como volto a repetir, precisa dar um padrão de jogo a esse time. Precisa fazer com que esse time comece a jogar futebol. Tem jogadores interessantes, tem jogadores de qualidade. Independente do que vai enfrentar, o Guarani precisa de um resultado bom, um resultado positivo, Edu. Seja uma vitória, seja um empate. A derrota realmente traz mais intranquilidade, né? O pessoal vai começar aquela desconfiança em cima do trabalho do Catalá, vem o derby por aí, então o Catalá precisa fazer esse time do Guarani jogar futebol. Até o momento, algumas peças, inclusive de muita qualidade nesse elenco, não vem apresentando um bom futebol, não vem jogando. Eu tenho uma boa expectativa aí na estreia do Eric, né, que é um lateral esquerdo, que pode fazer um bom jogo. Eu quero crer que Arthur Rezende, o próprio Crispim, que novamente ganham aí a oportunidade no time titular, possam ser aqueles jogadores que foram ano passado no Campeonato Paulista, para que possam ajudar, né, Edu? Murilo Rangel também vem numa descendente aí, precisa voltar a jogar um bom futebol também, o Bruno Sávio também. Então são jogadores, olha, o Vagninho, são jogadores de qualidade. O Guarani tem time para chegar em Belo Horizonte e ganhar do América Mineiro. Mas tem que ter um padrão de jogo, tem que ter uma estratégia de jogo e o pessoal precisa começar a jogar futebol. Olha, é o seguinte, esse Eric Daltro, que faz a sua estreia, veio do Náutico, e a rodada também cedeu. Tava no banco lá, trabalhando com o Kleina. Com o Kleina, né? Jogou lá, viu, Edu? Jogou lá em 2015, hein? Lá onde? Lá naquele time que no meio de semana teve tudo pra subir. Pô, de novo, aquele time, entendeu? Pô, aliás, Boris, você já tá mais calmo, Boris? Eu vi a sua postagem no Facebook. Gostou, né? Marquinhos? Pelo amor Deus! Você só faltou chamar de santo. Deus! 3 vezes não dá, né? Muita coisa. E o Eric Daltro, rapidinho, Edu, ele disputou uma Copa Paulista em 2015 pelo 15 de Piracicaba, mas teve poucas oportunidades, não foi bem, tanto é que não permaneceu no Alvinegro. Se você tivesse me perguntado, ou se você me perguntasse há 1 ano e meio, há 2 anos, se seria um bom reforço para os times de Campinas, eu diria que não. Mas hoje é totalmente diferente. No Náutico ele foi muito bem, né, Edu? Esse é o reentrê do grande Boris e com ele está encerrado Concentração. Vem aí uma grande transmissão, uma grande abertura. Tigrão participando também.
Tem aí o Gleger, Marcos Luiz. 11 horas tem América Mineiro e Guarani. E até já. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia. Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jornada Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem... América Mineiro e Guarani é o Campeonato Brasileiro da Série B, 13ª rodada. 11 da manhã, a bola rola na Arena Independência, no Horto, em BH. Sim, jornada esportiva Bandeirantes, Leandro Bones fazendo a abertura aqui, 11 horas no Independência, tem América e Guarani, já a escalação do Guarani bem diferente, David está fora, a princípio sem volantes, quem é que vai fazer a volância? Tudo isso será debatido pela nossa equipe aí, com o Tigrão comentando, o Gleger Sozinho também, reportagens de Marcos Luiz, lembrando que o Guarani nesse momento é 18º com 10 pontos, o Cruzeiro ganhou da Ponte, já avançou, né? Passou o Guarani, o Figueirense ganhou ontem, também foi embora. Figueirense está com 13, né? O Confiança vai jogar, é o 16º com 12 pontos. E é isso aí. E tem o nosso Leandro Boles, que vai contar tudo isso, né, Boles? É isso aí, meu caro Edu Pinheiro, com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui, de volta no microfonaço da Bandeirantes Campinas, em AM...
em AM 1170. Estamos no Facebook e também no YouTube. No Facebook e no YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Facebook. Tem também no Facebook o Band Mais. Oi. E tem no site Band Multi, Boli. É site Band Multi. E emendando com Band Bolis. Multi. Band Multi. É isso aí. É isso aí, Edu! Opa! Vamos de novo, vamos tentar. Vamos Atenção, lá, Edu! De novo, pra você, Bolis! Obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Estamos de volta aqui na Bandeirantes Campinas, em AM 1170, para Campinas, para toda a região, através do Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais, a página da Band Mais, também no Facebook, pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo Band Rádios e através do site bandmulti.com.br. Vamos juntos com toda a equipe de Carlos Batista, América Mineiro e Guarani, 11 da manhã, a bola rola em BH, em Belo Horizonte, na capital mineira. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, a Bandeirantes lado a lado com o Bugrão. O Guarani buscando escapar desta situação difícil, complicada, que não condiz com a sua história. O Guarani na zona do rebaixamento, neste momento é o 18º colocado com apenas 10 pontos. Busca a terceira vitória na competição. Os comandados do técnico catalá vão pra cima do Coelho do América Mineiro, do Lisca doido. 7º colocado com 19 pontos. O Guarani não vence há 4 jogos. O América não vence há 3 jogos. Tem um dos piores ataques da competição, o pior entre os 10 primeiros colocados, porém tem a segunda melhor defesa, e é essa defesa que o Guarani vai tentar furar daqui a pouquinho. 11 da manhã, a bola rola na Arena Independência. 32 graus nesse momento em Belo Horizonte. Aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo para Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E às 10 da manhã, mais 34 minutos deste sabadão, com céu nublado em Campinas, dia 3 de outubro de 2020. Vamos começar a girar a nossa equipe, a equipe de Carlos Batista em AM 1170 e pelas plataformas, com as últimas informações do Bugrão. Informações do Edu, Bugrão. enquanto o Bola está sendo ali, Sim. novamente trabalhando, né? O Giba correndo pra cima e pra baixo. O Bolis ia chamar os 2 destaques. Marcos Luiz, o Cobrão e o destaque do Bugrão. Legal, Bolis. Novamente um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani definido pelo técnico Ricardo Catalá. Como falaria um amigo nosso, não sei não, hein? Gabriel Mesquita, como a Bandeirantes antecipou, hein, Gleger? Será o titular no gol da equipe do Guarani. O treinador surpreende e deixa David no banco de reservas e também saca Eduardo Persson para as entradas de Lucas Crispim e também de Arthur Rezende. Lembrando que Bidu e Marcelo estão suspensos, Jefferson Paulino vetado pelo departamento médico. E o América Mineiro do Lisca doido, Cobrão. É, Lisca doido que já trabalhou aqui no Guarani, a gente sabe muito bem como ele é. Daniel Borges, João Paulo e Felipe Augusto estão liberados pelo departamento médico. Por outro lado, Rodolfo e Renan Gomes não se recuperaram e estão fora. João Paulo, Sabino e Flávio com Covid
também desfalcarão, Coelho. Ótimo trabalho e boa transmissão em Boles. Obrigado, Marcos Luiz. O Cobrão com as últimas informações de Guarani e América Mineiro, 11 da manhã. A bola rola, a análise do jogo. Comentaristas bandeirantes definidos e escalados para analisar, para comentar. Guarani e América Mineiro, 13ª rodada da Série B da Bezona. Gleger Zorzin, ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. A sua expectativa, um grande abraço. Bom dia, Gleger. Bom dia, Boles. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Prazer novamente estar contigo aqui, viu, Boles? Muito obrigado. Olha, o Guarani, na minha opinião, Boles, é um time que pode trazer preocupação hoje aí ao seu torcedor. O Catalá vem com uma plataforma, na minha opinião, um pouco diferente. Ele não traz aí um volante de contenção. E você jogar contra o América Mineiro, lá no Independência, com esse jeito aqui que eu tô percebendo que o Catalá vai jogar, é perigoso. Tudo bem que pode chegar lá, surpreender. Vem aí o Crispim e Arthur Rezende novamente ganhando uma oportunidade no time titular. Tem aí o Eric Daltro ganhando uma oportunidade também na vaga do Bidu, que está suspenso. E ele dá mostras de que pode vir aí num 4-3-3. Com o Arthur Rezende e o Crispim fazendo ali uma volância. Murilo Rangel um pouco mais à frente. Sávio aberto de um lado, Wagninho pelo outro e o Rafael Costa na referência. Ele muda. Com essas características. Agora, se ele vier no 4-1, como ele gosta de jogar e como tem feito nos últimos jogos, Boles, é preocupante. Porque você não teria aí um volante para proteger, para dar proteção ali à sua primeira linha. Mas a expectativa é sempre boa, viu, Boles? Eu espero que ele tenha dado um padrão de jogo, até mesmo pelo pouco espaço de tempo que teve para a partida. O padrão de jogo que o Guarani não teve ainda nas mãos do Catalá, eu espero que ele possa implantar hoje e o Guarani possa chegar lá em Belo Horizonte e surpreender, olha, o forte América Mineiro. A opinião Bandeirantes para América Mineiro e Guarani. O comentarista da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão, Valdemir Gomes, a sua expectativa. Bom dia, Tigrão. Bom dia, Boles. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Seja bem-vindo de volta ao Ninho Bandeirantes, viu, Boles? Obrigado, Tiger. Que Deus te ilumine, que você faça uma grande transmissão. Eu me surpreendi aqui, eu acho que é um time cavalo louco. É um time que vai para cima, é o sonho de todo treinador ter volantes, entre aspas, que sabem jogar, que saem para o jogo, que arrematam para gol, que encostam nos homens de frente. E nós estamos falando aqui de Murilo Rangel, que é um meia ofensivo. Nós estamos falando aqui de Lucas Crispim, que é um meia ofensivo. E nós estamos falando aqui de Arthur Rezende, que é um meia ofensivo. Claro que desde os tempos do treinador anterior, né? A gente aprendeu a ver o Arthur Rezende marcando, jogando como volante de um lado e o Crispim do outro, mas sem a bola. Com a bola, eles viram meias, né? Isso daí é desde o Thiago Carpini. E teve um tempo aí que funcionou legal. Vamos ver hoje, tem que dar encaixe. Ele tem 3 volantes no banco. Lucas Abreu, Eduardo Persson e o próprio David. Caso a casa da viúva fique muito escancarada, ele pode dar uma fechada aí na casinha. Só que tem o seguinte, resta saber se isso acontecer, e a gente espera que não aconteça, se quando ele for colocar a tramela na porteira, se ainda restará algum boi para ser preservado. Esse aqui é o detalhe, se já tiver todo mundo indo embora, ou seja, tomou 1, 2, 3, é complicado. Agora, por outro lado, ofensivamente, com esse time aí, o Guarani vai incomodar mais o América do que incomodaria, por exemplo, com David e Lucas Abreu, ou com David e Eduardo Persson. Então ganha muito em termos ofensivos e a nossa grande curiosidade é saber como é que vai ser o encaixe defensivo de proteção à zaga. Jogo legal, hein? Jogo para comentarista que gosta de ver o jogo. Jogo para torcedor que aprecia nuances táticas e faz uma análise mais em cima da plataforma utilizada. Muito legal o jogo. Jogo que consagra treinador
e jogo que também derruba. Boles. Este o Tigrão, comentarista Bandeirantes ao lado de Gleger Zorzin para América Mineiro e Guarani. Times no aquecimento, na fase final de aquecimento, 32 graus nesse momento em Belo Horizonte. Sol, calor na capital mineira e já tem bola rolando aqui na Bandeirantes. Logo mais também tem futebol, tem mais futebol para você. Em AM 1170 na Bandeirantes Campinas, tem a Macaca em campo. A Ponte Preta entra em campo diante do Juventude, 7 da noite no Moisés Lucarelli. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo com Carlos Batista. É ele, no microfonaço da Bandeirantes. E quem chega na jornada esportiva deste sábado pela manhã para trazer as últimas da Macaca é o repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, um grande abraço, bom dia para você. Oi, Bolis, bom dia. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sem João Brigatti, demitido ontem, e com Fábio Moreno no comando técnico, a Ponte Preta enfrenta o Juventude hoje às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli. Jogo que vale vaga no G4 da Série B. Com Camilo relacionado, o jogo marca o reencontro entre Ponte e Renato Cajá, que pertence ao time gaúcho. Marcelo Oliveira é o nome mais cotado para assumir o comando técnico da Ponte na sequência da Série B. Ótimo trabalho e boa transmissão, Bolis. Muito obrigado para você também. Logo mais, Antônio Lupi. Ponte Preta e Juventude, 7 da noite no Moisés Lucarelli. O Guarani joga mais cedo, a Ponte joga à noite. Depois, Derby 197 na próxima terça-feira, claro, com cobertura especial da Bandeirantes Campinas, porque você já sabe, Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. E às 10 da manhã, mais 43 minutos no horário oficial de Brasília, voltando para reassumir jornada esportiva do AM 1170. O meu amigo, alô, Edu Pinheiro. Mas que saudades, mais uma vez, seja bem-vindo, grande Boris pela ponta esquerda. É o seguinte, ó, no nosso WhatsApp, a Joyce de Sumará, fã do Gleger. Obrigado, Joyce. A Lucila, como sempre, 1-0 Guarani, o palpite dela. E o Edson da Vila Industrial não concorda com a escalação do Catalá. Ainda coloca os 3 pendurados aí, o Crispim, o Arthur Rezende e o Vagninho. Ó, é o seguinte, o nosso WhatsApp é o 97102 1493. Alô, Alfredo Ourives, lá da Doutor Quirino, grande Bugrino e grande ouvinte Bandeirantes também, o nosso muito obrigado. Eu volto já no Em Dia com a Bola, em nome de Luitex Ferramentas, a Série A, B, A, C e muito mais, hein? Olha a nossa equipe técnica, ele, Joelcio Cardoso, continua mesmo, viu, Bolis? Gil Kleber também continua mesmo. Gilberto Suf não mudou. E Alexandre Almeida e Leandro Renato. E até já. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Chegando aqui, parabéns ao Boris pela volta, assinado Humberto Martins. Obrigado, Humberto. Vamos lá, no Brasileirão, hoje tem 3 jogos, às 17, de novo, levanta Rio Grande. Tem Grenal hoje, hein? Grenal. Outro dia o Grêmio ganhou, foi na Libertadores no campo do Inter. Hoje é no campo do Grêmio. Será que o Renato Gaúcho vai mandar de novo um recadinho pra Renata Fã? Ih, rapaz, tá feio o negócio, hein? Às 19 horas, Palmeiras e Ceará.
O Verdão sem Gabriel Menino, suspenso, sem Gabriel Veron machucado. O Luiz Adriano, que tem uma família muito bonita, sabe como é que é? Ele também está machucado, não vai jogar, né? E às 21 horas em Bragança, Red Bull Bragantino e Corinthians, ficando para amanhã, 11 horas, Botafogo e Fluminense, às 16, Flamengo e Atlético Paranaense, às 16, Coritiba e São Paulo, 18h15, Fortaleza e Atlético Goianiense. Tem mais ainda no domingo, 18h15, Estádio da Serrinha, Goiás e Santos, 18h15 de amanhã, Bahia Esporte, 20h30, fecha a rodada Mineirão, o líder Atlético e o Vasco. Na Série B, 13ª rodada, na sexta-feira ontem, Figueirense 4, Oeste 1, Operário 1, Vitória também 1, CRB 3, Avaí 1, Botafogo 1, Paraná 0. Teremos ainda na Série B, 16 horas, Náutico e Confiança, 16h30, 2 jogos, Brasil de Pelotas e Chapecoense, Sampaio Correia e CSA. Às 19h, o amigo Batista comanda aqui Ponte e Juventude. E às 22 horas, isso mesmo, hoje, 10 da noite, horário nosso, 21 lá de Cuiabá, Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro. Olha, na Série C teve um duelo paulista ontem, Ituano e São Bento empataram 0-0. E na Série D de dado, os 4 paulistas jogam fora. Hoje, às 16 horas, o Novo Horizontino joga em Marcílio Dias, Santa Catarina, e o São Caetano joga em Tubarão, também Santa Catarina. Domingo, amanhã, Ferroviária joga no interior do Paraná, joga contra o Toledo, e o Mirassol enfrenta o Cascavel, lá em Cascavel, Paraná. Aqui na Band, você ficou em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Lele, Leandro Bolle. Estamos de volta no comando da jornada esportiva da Bandeirantes Campinas em AM 1170 para Campinas, para toda a região, através do Facebook. Você que está me vendo no canal do Facebook da Rádio Bandeirantes Campinas, um grande abraço para você. Bom sábado, em especial ao torcedor bugrino, para que o Bugre conquiste um grande resultado jogando fora de casa. Nas páginas Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais no Facebook, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas, tem o futebol na palma da sua mão, também pelo aplicativo Band Rádios e no site www.bandmulti.com.br. É o Guarani em campo neste momento, 13ª rodada, na 18ª colocação com 10 pontos. Tem 2 vitórias, busca mais um resultado positivo. Do outro lado, o América Mineiro, 7º colocado com 19 pontos. O América segue na Copa do Brasil e, como foi dito na abertura da jornada, vai pegar o Corinthians na sequência da competição. 32 graus nesse momento na Arena Independência, no Horto. Temperatura alta na capital mineira para América Mineiro e Guarani pela 13ª rodada da Bezona. E às 10 da manhã, mais 51 minutos. Atenção, torcedor! Aumente o volume do seu rádio, porque agora vamos trazer para você a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Ricardo Catalá definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 2, Cristóvão. 34, Valber. 53, Didi.
66, Eric Daltro. 10, Lucas Crispim. 80, Arthur Rezende. 21, Vagninho. 91, Murilo Rangel. 22, Bruno Sávio. E 9 para Rafael Costa. Gabriel Mesquita, 27, Cristóvão 2, Valber 34, 53, Didi, 66 para Eric Daltro, Lucas Crispim 10, Arthur Rezende 80, Vagninho 21, Murilo Rangel 91, Bruno Sávio 22 e Rafael Costa com a número 9. No banco, Rafael Pim 1, David 5, Bruno Silva meia dúzia, Lucas Abreu é número 7. Giovani com a número 14, Pablo 17, 18, Eduardo Persson, 28, Alanzinho e 35 para Renanzinho. Bandeirantes, mantendo nosso espírito esportivo. É o Coelho de Belo Horizonte, vai jogar lá no antigo Estádio Independência, hoje Arena Independência. Matheus Cavicchioli 1, e tá bonito o estádio, hein? Tá bonito. Diego Ferreira, número 2. Messias 3. Anderson 4 e Sávio 16. Zé Ricardo 5. Felipe Azevedo 7. Juninho 8. Ademir 10. Léo Passos 9 e Ale 11. Matheus Cavicchioli, que já foi do Guarani 1. Diego Ferreira 2. Messias 3. Anderson 4. Sávio 16. Zé Ricardo 5. Felipe Azevedo 7. Juninho 8. Ademir 10. Léo Passos 9 e Ale 11. O técnico Lisca Doido tem no banco Léo Lang, número 12. Léo Lang, número 12. Lucas Luan, meia dúzia. Daniel Borges, 13. Arthur, 14. Calisson, 15. Marcelo Toscano, esse cara é bom jogador e tá no banco, hein? Marcelo Toscano, 17. Guilherme, 18. Outro bom jogador, Neto Berola, 19. Giovani, 20. Felipe Augusto, 21. Rickson, 23. E Vitão, com a número 24. Arbitragem do jogo. O trio é cearense, Adriano Carneiro, o árbitro Nailton Oliveira, o assistente 1, Renan Costa, o número 2. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo o seu trabalho em home office. Diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Configuração tática bem diferente do Guarani. E aí resta saber se é estratégia para esse jogo ou é aquilo que eu dizia essa semana no nosso Bandeirantes Esportiva. O derby, ele já está valendo 18 pontos. 18 pontos para o Guarani e para a Ponte. Porque 6 jogos antes os caras só pensam em derby. Como se ganhar o derby é importante, tem validade, tem história. O torcedor diz que é um campeonato à parte, como dizia o Vadão. Concordo com tudo isso. Só que para subir tem que fazer 64, tá? 64, 63, 64. Então, 6 jogos antes do derby, a rapaziada começa a descartar ponto para limpar a ficha de jogador, para tomar terceiro amarelo, para poupar fisicamente, pensando no derby. De repente vai lá no derby, ganha e depois não consegue subir ou é rebaixado. E aí lá no final chega a conta para ser cobrada. Então o derby tem que ter um tratamento diferenciado, sim. Agora eu gostaria de ouvir do senhor Ricardo Catalá se ele está pondo o Rezende e Crispim para tomar o terceiro ou se é convicção dele para ter um time mais leve, mais ofensivo e menos burocrático. Agora, dos dois lados, não cabe aqui crítica nenhuma, eu já estou fazendo um pré-derby aqui, olha eu também. Dos dois lados, a turma vem pensando em derby há 6 jogos. Esse eu vou poupar, não, porque o Apodi está cansado, aí vai lá, toma uma sacola do Cruzeiro. Não, porque eu tenho que refrescar esses aqui, tem que limpar a ficha. Espera um pouquinho. Mas hoje é o penúltimo jogo antes do derby. É limpa a ficha, não é limpa a ficha? Qual é a jogada? Qual é a jogada? É convicção tática? É para dar uma refrescada física nos caras que vão jogar o derby? Então você vem com um time diferente para poupar quem está meio estouradão? Ah, vou segurar o Persson, depois eu lanço
Olha, esse negócio costuma não dar muito certo e eu não estou fazendo uma crítica isolada para o Guarani Futebol Clube. Falei isso a respeito da Ponte também no meio de semana. Então, fica aí essa nossa expectativa de como vai ser o comportamento do Guarani. Eu, a princípio, gosto de meia, adaptado a volante e time leve, time que flui para frente. Agora, já falei aqui em manchete e mantenho essa minha expectativa, viu, Gleger? A minha grande curiosidade é saber como é que vai ser o encaixe defensivo para mim desse 4-3-3. Ah, mas o Vagninho volta, o Bruno Sávio volta, aí fecha as beiradas. Vamos ver, com 32 graus na moleira, como é que esse time se comporta, como é que ele suporta o ritmo do jogo contra um América também que vem aí com desfalques importantíssimos, também já de olho em Copa do Brasil e daí para frente. Jogo interessantíssimo de ser observado e fica aqui a nossa expectativa de que o Guarani faça uma grande partida e consiga uma vitória fundamental nesse momento de situação muito delicada na tábua de classificação, já, entre aspas, na 18ª colocação. E para você, Gleger, tá muito aberta a porteira ou você gosta do negócio abertão assim, Gleger? Ah, Tigrão. Sabadão essa conversa aberto, vamos deixar para depois, viu, Tigrão? Eu não gosto. Eu prefiro ter ali um volante, apesar, analisando aí, depende se você tem um time encaixado, se você tem um time que joga um futebol empolgante, envolvente, aí tudo bem. Mas o Guarani tá cheio de problemas técnicos, problemas táticos, então não dá para você arriscar. Na minha opinião, o Catalá, desde quando chegou no Guarani, joga com um 4-1-4-1. Sempre... Vamos ouvir o Catalá, Marquinhos? Sim, né? O técnico Ricardo Catalá, treinador do Guarani. Mais leve, um time um pouco mais para frente. Eu ainda estou conhecendo os jogadores, são poucas sessões de treino, muita recuperação, pouco tempo para trabalhar. A ideia é que esse time tenha um pouco mais a cara daquilo que eu acredito ser o ponto de equilíbrio para fazer bons jogos e vencer. Legal, o técnico Catalá falando que é um time mais leve, que ele ainda está conhecendo o time, só que ele já está aí há 6 jogos, né, Gleber? Exatamente, e era o que nós estávamos falando desde lá do começo, né? Que ele não conhecia esse elenco. Então, a expectativa é de que faça um bom jogo, que dê certo. Aparentemente, eu acredito que ele muda o esquema. Eu estou achando aqui que ele vai vir num 4-3-3. Ele gosta de jogar no 4-1-4-1. Sempre com um volante ali no meio das duas linhas e com o Rafael à frente desse planejamento tático. Então, eu acredito que ele vem agora com o Crispim, Arthur Rezende e Murilo Rangel. E o Vagninho e o Bruno Sávio um pouco mais espetados, para não ter essa recomposição pelo lado. E eu tô acreditando nisso. Se for isso e tiver bem organizado, é um esquema bom para surpreender. O bom time do América, o Lisca é um cara estrategista, deve ter estudado muito esse time do Guarani. O Guarani está cheio de problemas, mas sempre tem aquela expectativa, né? Esse pessoal hoje vai jogar. É aquilo que eu sempre digo. E o treinador também às vezes pensa muito isso. Alguns jogadores tecnicamente que não vêm evoluindo, que não vêm correspondendo, pô, eu vou dar uma oportunidade. E ouvintes, Leandro Boles, Tigrão e amigos, eu vou estar de olho aqui no Gabriel Mesquita, esperançoso para que esse menino faça um grande jogo. Recebe a oportunidade, é um goleiro que já esteve no Atlético Paranense, fez alguns jogos profissionalmente, tem uma baita de uma envergadura. O Gabriel Mesquita tem 1,97 m, ele é muito alto. E eu tô torcendo, viu, Boles, para que o Guarani faça um bom jogo e que o Gabriel Mesquita também, na sua estreia com a camisa do Bugre, possa corresponder às expectativas. Este Gleger Zorzin ao lado de Valdemir Gomes, eu dou a palavra fácil de Tiger, bem... Tudo pronto, a bola vai rolar em BH, na capital mineira, para Guarani e América Mineiro. Vamos juntos, saída com o Bugrão, apita o árbitro. Bola rolando, a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes.
Guarani e América Mineiro. E é o América quem chega. O cruzamento para a área, Léo Passos de primeira, arrisca a bola, passa à esquerda do goleirão Bugrino, vai embora. Pela linha de fundo, por muito pouco com o Alê. O América Mineiro com menos de 1 minuto não abre o placar, Marcos Luiz. Já mostrou ao que veio o América, hein? Para tentar a vitória diante da equipe do Guarani. O chute ali para surpreender o goleiro Gabriel Mesquita, que observou a saída de bola primeiro tempo. Que susto! 0-0, Bolis. Vem de novo o time do América pela direita, falta marcada. Com auxílio do Bandeira, falta marcada em cima do Sávio, cometida pelo capitão Didi. O jogo está parado. Tem mais uma falta, o América para fazer a cobrança. São os primeiros movimentos em BH, na Arena Independência. O América vem para cima por muito pouco. O camisa 11, Alê, não abriu o placar. 1 minuto, primeiro tempo, 0-0. Tem falta o América para fazer a cobrança. Lá pela direita no campo ofensivo, você ligado no futebol Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. É o Guarani em campo jogando todinho de branco. O América Mineiro com o seu uniforme tradicional. A camisa listrada nas cores preta, verde, o calção preto e a meia também preta. Ataca o América à esquerda neste primeiro tempo, à esquerda do seu rádio. Preocupado o goleiro Gabriel. Atenção, cruzamento para a área, sai bem Gabriel Mesquita. No alto é dele, pega e não dá rebote, Marquinhos. E depois pediu tranquilidade para a linha de zaga, né? Pelo menos até agora mostrando personalidade. Gabriel Mesquita que estreia no gol do Guarani, 0-0. Avante, avante, Bugrão. É o Guarani em campo buscando a terceira vitória para sair da zona do rebaixamento. O torcedor acredita, é o Guarani em campo. Hoje sempre Guarani, mas quem ataca de novo perigosamente pela direita é o time do América. Ademir atrás, o chute por gol, voltou para Léo Passos dentro da grande área. Ale brigou, voltou para ele, pum! A bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo com perigo. O América vem pra cima. Um verdadeiro bombardeio pra cima da meta bugrina. E por muito pouco o América de novo não abre o placar, Marcos Luiz. Olha, a gente tem aqui 2 excepcionais comentaristas, mas eu vou dar um pitaco aqui, Bolis. Sim. O treinador tá sendo kamikaze, né? Suicida o Ricardo Catalá. Chamou o América, que entendeu o Lisca doido, que de doido não tem nada, e 2 oportunidades o América já chegou. Com menos de 3 minutos, o América teve 2 oportunidades claras para abrir o placar. O Guarani não consegue passar do meio campo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem de novo o time do América pela direita, Ale cruza pro gol, Gabriel Mesquita junto à trave esquerda faz defesa, tenta a reposição rápida, encontra Bruno Sávio pela direita, vem para o Bugrão, ele tentou a meia-lua para cima do marcador, acaba perdendo a bola, dá o bote, Sávio recupera pro América, soltou no comando para Léo Passos, que não domina, volta de graça com Didi, Didi limpa bem o lance, abre pela esquerda para o estreante, Eric Daltro, dá um tapa na bola curtinho, fez o passe para Arthur Rezende, ajeitou, recolheu, dominou Vagninho pela esquerda, volta o jogo com Didi, Didi a Valber, Valber domina no primeiro terço do campo, troca passos no campo defensivo, o time do Guarani. O América aperta a marcação, encurrala o Guarani no campo defensivo. Boa jogada do atleta bugrino, Arthur Rezende pela meia, solta o jogo para Cristóvão. Ele ajeita, domina, tem Murilo Rangel pedindo bola entre os zagueiros, prefere o passe atrás. Recomeça aqui atrás do campo defensivo, Didi a Valber, de novo a Didi com o pé direito, faz o passe para canhota para Eric Daltro. Recolhe, domina na sombra, prende, olha, pensa, observa, pede para bem, Murilo Rangel e volta o jogo com Didi. Didi tem a posse de bola, mas o Guarani não avança. Didi a Valber, Valber é quem recolhe e domina, passadas largas, ultrapassa a linha do meio campo e é empurrado. Falta nele, o árbitro cearense marcou, o jogo está parado em BH, Marquinhos. É, o cearense perto do lance, acabou apontando ali a falta do Léo Passos, jogador do América. Falta já batido, o Guarani tem a posse de bola no círculo central, Didi, a Murilo Rangel, a Lucas Crispim de primeira, tentou no comando para Rafael Costa, o passe foi forte, chega bem na cobertura, faz o corte Sávio, com o pé canhoto para o ex-goleiro do Guarani, Matheus Cavicchioli, abre pela esquerda para Sávio, tentou passe por baixo, a bola explodiu em Bruno Sávio, se perdeu pela linha de fundo, é tiro de meta para o time do América Mineiro fazer a cobrança. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br.
5 minutos, primeiro tempo 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas em AM 1170. Com toda a equipe de Carlos Batista pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bola recuada para o goleiro Gabriel Mesquita. Ele trabalha por dentro com Murilo Rangel. Aperta a marcação, Zé Ricardo dá um tapa na bola. Volta o jogo com Didi. Didi encara a marcação de Alê. Encosta também Léo Passos. Ele abre para Valber. Valber domina, pisa na bola. Levanta a cabeça, mas é obrigado a recuar com o Gabriel. O goleiro com o pé esquerdo trabalha por dentro. Encontra Murilo Rangel. Com espaço, vem trazendo o Bugrão. Abertura pela esquerda com Eric Daltro. Vem bola por campo ofensivo. Já passou pedindo boa bola para Vagninho. Rafael Costa pediu no comando. Dominou a Rafael. Limpou. Pé canhoto. Girou. Bateu em cima do marcador. A sobra para Arthur Rezende de primeira. Explode de novo no adversário. Volta Murilo Rangel. Pé esquerdo na bola. Abre pela direita para Bruno Sávio. Partiu para frente. Escapou. Limpou. Fintou. Pedalou para lá, para cá. Levou para o fundo. Fecha bem a porta Bruno Sávio. Na disputa com Bruno Sávio. A bola vai embora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. Primeiro escanteio a favor da equipe do Guarani na primeira etapa do jogo, né? O Matheus Cavicchioli, goleiro que já foi do Bugre, conhece muito bem esse tipo de jogada. Arthur Rezende está perto da bola para a cobrança do escanteio. Em homenagem ao mês de outubro, mês de prevenção ao câncer de mama, o João Ricardo, ou melhor, o Matheus Cavicchioli está com a sua camisa uniforme rosa. Atenção, escanteio, Guarani. Arthur Rezende levantou para a boca do gol. Sai bem Matheus Cavicchioli para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo. Passados quase 7 minutos de bola rolando o primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, você ligado no Facebook, um grande abraço, olha o tchauzinho aqui, um grande abraço para você no Facebook. Aê. Série B, 13ª rodada, Arena Independência, América Mineiro 0, Guarani também 0, Edu. Pela Série B, Figueirense 4, Oeste 1. Obrigado a João Busso, muito gentil como sempre. E atenção, Fábio Borges, da Padre Anchieta, sua filha Melissa Carolina, hoje fazendo 14 aninhos. Parabéns, Melissa! Bugrina da pele até o osso. Tentava o time do América o lançamento para Lê, mas ele estava completamente impedido. O jogo está paralisado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, quase 8 minutos deste primeiro tempo. 0-0. O Guarani foi encurralado no comecinho, chegou até buscando uma oportunidade. Como é que tá o jogo, hein, Tigrão? O América tomando a iniciativa ofensiva, empurrando o Guarani contra o seu próprio campo. O Guarani ainda tentando o encaixe aí nessa nova formação. Tô gostando da postura do goleiro. Olha o Guarani chegando bem agora. Vem embora o Bugrão. Lucas Crispim dominou, limpou, pé direito, bateu em cima do zagueiro. Agora foi a vez do Messias levar uma bolada no chute de Vagninho. Mais uma chance para o time do Guarani, ou pelo menos tentava o Bugrão. A bola foi embora, escanteio para o Guarani bater. É o segundo escanteio do Bugre na partida. Novamente o Arthur Rezende está chegando ali para a cobrança. Tem o Bruno Sávio, tem o Didi, todos na área para o cabeceio. Na bola parada, chance para o time do Guarani. O torcedor bugrino vem junto, vem nessa galera bugrina. Escanteio para o time do Guarani para fazer a cobrança lá pela canhota. Na sombra, hein? Pelo menos tem uma faixa ali com sombra. Arthur Rezende com o pé direito, Eric Daltro com a canhota, vai jogar lá dentro. Placar de 0-0 na Arena Independência. Eric Daltro, pé canhoto, levantou, cruzou para a área, passa por todo mundo, insiste, tenta recuperar a bola o Valber, mas não consegue. Você dizia, Tigrão, a iniciativa do jogo é do América Mineiro, Tiger. Começou dando uma pressão, tentou abrir o marcador já nos primeiros movimentos da partida. Poderia ter feito com o Alê, o goleiro torceu, bola passou lambendo o seu poste esquerdo, mas depois o Guarani adiantou um pouquinho. Então o América espetou com perigo 2 vezes e o Guarani já espetou com perigo outras 2. Só que a bola nos 2 arremates acabou batendo aí na defesa e indo para escanteio. Ou seja, jogo legal, hein? O Guarani também não foi passear, não foi conhecer a Pampulha só não, hein? O Guarani com a bola está tratando de jogar. O encaixe defensivo no primeiro momento em que foi exigido, ele não estava legal, agora parece melhor posicionado. Muito cedo ainda, claro. Mas vamos observar, só que claramente o Guarani com a bola não fica com nheco não, também está partindo para cima.
Quase 10, agora 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 na Arena Independência, no Horto, em Belo Horizonte. É a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lateral para o time do América fazer a cobrança com o Diego Ferreira. Ele abre no fundo para Léo Passos, divide, busca o espaço, chega bem na marcação, protege Didi. A bola vai direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Vem de novo o time do América Mineiro pela meia esquerda com Ale. Ale abriu na ponta para Felipe Azevedo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Sávio. Sávio a Zé Ricardo devolve para Sávio. No segundo terço do campo volta todo o time do Guarani, time compacto, dificultando a ação ofensiva do time do Coelho, que ataca agora pela direita. Bola para Diego Ferreira, encosta o capitão Juninho. Meteu na ponta para Ademir. Devolveu para Juninho no fundo, pé direito na bola. Carimba o marcador. A bola bate em Murilo Rangel. Vai embora pela linha de fundo. É escanteio para o Coelho bater. Murilo Rangel veio aqui na retaguarda ajudar a equipe do Guarani, que cede novamente escanteio. O capitão hoje é o Didi, com a número 53 no bugre. Tá preocupado o Gabriel Mesquita, 0-0. Cobrou curtinho, Juninho devolveu na ponta. Boa bola para Ademir, para Juninho, linha de fundo, pé direito, cruzou para a área, passa por todo mundo, inclusive pelo Cristóvão e também por Arthur Rezende. A bola voltou ainda para o time do América. Sávio jogou lá dentro, Gabriel sai tranquilo do gol. Gabriel, aquele amigo nosso, diria Gabriel Mesquita, Marquinhos. É, Mesquita. Tá tudo certo, viu, Bob? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 11 minutos, 40 segundos, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 13ª rodada, é o primeiro turno da competição. Arena Independência, América Mineiro 0, Guarani também 0, Edu. Olha, ontem Ribeirão Preto em Botafogo 1, Paraná 0. Um abraço para a turma do Cambuí, o Pico, em Orlando Momesso Mecânico, amigo do Olavo Tapeceiro. Um abraço para vocês, muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Futebol na Bandeirantes Campinas para Luitex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex, com X no final.com.br. Luitex, conosco no futebol da Bandeirantes. Alô, Durval Lui, grande diretor da Luitex Máquinas e Ferramentas, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas, grande esportista, já trabalhou no futebol no União Agrícola Barbarense, conhece como poucos o futebol do interior. Bola para o time do América Mineiro, Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, 13 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Minas. É, Boles, o América vem com uma linha altíssima, né? Sobe suas linhas, tenta botar uma pressão ali na primeira linha do Guarani. O Guarani teve problemas no início, mas deu... Vai lá, Boles. Olha o América, boa bola metida para Léo Passos dentro da grande área. Ele bate cruzado, Gabriel! Gabriel Mesquita cai no cantinho no chute cruzado de Léo Passos para fazer a defesa, Marquinhos. Tentando surpreender o goleiro do Guarani. Atento, Gabriel Mesquita segurou e não deu rebote. Seguindo, Gleger Zorzinho. E aí o Guarani ajusta as suas linhas, né? O Guarani veio realmente naquele 4-3-3 que eu dizia, né? Quem faz ali os dois volantes é o Arthur Rezende e o Murilo Rangel. Crispim está um pouco à frente. O Murilo, ele é um jogador agudo, né? Que gosta de encostar, pisar na área. Hoje está um pouco mais atrás ali na armação. Gosto também. Acho que ele tem muita qualidade, tá ele com a bola, né? Armando, pensa, um jogador inteligente. E olha, Boles, gostei aí das primeiras participações do Gabriel Mesquita, mostrando personalidade, né? Saindo lá em cima, senhor de si. É importante isso. Passa confiança ao time, à comissão técnica e principalmente para o torcedor bugrino. Estamos com 14 minutos, o quinto sinal tocou, eu confirmo para você, são 11 da manhã, mais 15 minutos deste sabadão, dia 3 de outubro de 2020. Como diz Marcos Luiz, o tempo passa. Vem bola para o campo de ataque, o time do América, bola metida na ponta, recolhe, domina Ademir, ele trabalha com a perna esquerda, encosta na marcação, Eric Daltro, volta também para auxiliar Lucas Crispim. Todo marcado, o time do América, o Coelho decide recomeçar, a bola
com Anderson. Anderson com o pé direito, meteu na ponta para Sávio, marcado pelo Bruno Sávio. Trabalhou por dentro para Felipe Azevedo, se livra de Arthur Rezende. Meteu para Zé Ricardo, tentava no comando para Ali. Chega firme da bola, recupera Eric Daltro. Sai jogando a bola, volta de novo com ele, com o pé esquerdo. Acaba recuando para Didi. Fica preso, encurralado pelo marcador. Consegue girar e tocar para Valber. Valber a Cristóvão, Guarani com dificuldades. O América aperta e recupera. Ali, entrada na grande área, pé direito, ele bate fraco. Gabriel Mesquita faz a defesa. O América apertou e recuperou e por muito pouco não chegou o Cobrão. O América tem jogado muito pelo lado do campo, né? E agora foi o Ale que finalizou para a boa defesa do Gabriel Mesquita. De novo o Guarani saindo com a bola, dominado no campo defensivo, numa zona perigosa. Eric Daltro para Murilo Rangel, no chão, marca por 3. Volta para Eric Daltro, mais atrás para o capitão Didi, dentro da grande área. Errou de novo, agora foi Arthur Rezende. De graça para Léo Passos, enfiou para Felipe Azevedo, dominou para João Ricardo, vai bater pro gol, trava, chega bem na marcação Lucas Crispim. Quando armava o chute, chegou bem e cortou o Bugrino, que vem embora pro campo de ataque o Bugrão. Bola para Bruno Sávio, no comando para Rafael Costa. Devolveu na ponta para Bruno Sávio, ajeitou de novo para Rafael, trombou, limpou, tentou a finta e perdeu. Toca na bola Anderson, brigou, recuperou Rafael Costa, a bola volta para Bruno Sávio. Opa! A bola me parece ter batido no braço do Felipe Azevedo, mas o árbitro cearense não entendeu desta forma. Sai jogando o América Mineiro no campo defensivo. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia. Vem o América, atenção, pintou o primeiro chute do Alê na trave! Ademir, cara a cara, teve a chance, a bola explode na trave de Gabriel Mesquita. Tem mais América com o Alê. Alê ajeitou, dominou, limpou, fintou, rolou para Felipe Azevedo. Pé direito, vai bater, ele bate no canto pra fora! Pra fora, incrível o bombardeio do América mais uma vez. Primeiro com o Ademir na trave e agora com o Felipe Azevedo. A bola passou lambendo a trave e foi embora, Marcos Luiz. A bola fez assim, ó. Lambendo o poste direito do Gabriel Mesquita no chute ali do atleta do Coelho. E no primeiro, na verdade, o Alê tentou surpreender o Gabriel Mesquita. A bola explodiu no poste e foi embora. Pressão total do América, 0-0. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor em um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 17 minutos. A trave bugrina foi carimbada, Tigrão. O Arthur Rezende já perdeu 3 na saída de bola. E o Guarani continua ao bom estilo Fernando Diniz, saindo tocando com a América marcando praticamente na meia-lua bugrina. Já perderam 3, 2 delas com o Arthur Rezende. A hora que tomar o gol aprende, né? Ó, se tá marcado, se não tá conseguindo respirar com a bola, tá com dificuldade para sair, dá chutão lá pro Rafael Costa brigar lá na frente. Agora, perder na saída, a trave salvou. Será que salva na próxima? E já vejo movimentação pertinho do banco de reservas do Guarani. Daqui a pouquinho poderemos ter novidades no time bugrino. Estamos com menos de 20 minutos, 0-0 o placar do jogo. Bola com Gabriel Mesquita, o goleiro meteu na ponta para Vagninho, ele bota na frente, adiantou demais, chega bem Messias. Messias a Zé Ricardo de primeira, vem embora o time do América. Último terço no campo, recolheu, dominou Ademir, pé esquerdo na bola, cruzou, tira o zagueiro, voltou para Alê, meteu para Felipe Azevedo, limpou, fintou, bateu, espalma Gabriel Mesquita! Com o braço esquerdo estendido, ele salva o Guarani, manda pra fora, Marcos Luiz. E que defesa, uma defesaça do jogador, do goleiro da equipe do Guarani, no chute do Alê, mandou a bola para escanteio. É mais uma bola a favor da equipe do Coelho, Bolis. Defesaça do Gabriel Mesquita, já o Gleger fala. Atenção, cruzamento do América, o toque, explode na trave, desvio. Tem mais América, Ademir, dominou, limpou, fintou, pé direito, ele bate cruzado, afasta, tira de qualquer maneira Rafael Costa. Volta de novo o time do América, pressão pra cima do Guarani, o Guarani vai segurando, vai sustentando 0-0 com muitas dificuldades. Juninho na ponta, cruzamento do Alê, explode no marcador. Volta e safa-se o time do Guarani para sair jogando, mas erra na saída, Vagninho, voltou para Ademir, Alê para Léo Passos, para Alê, chute no canto para fora!
E antes de sair, a bola é desviada. Ale foi quem teve a oportunidade. É mais um escanteio para o América bater. Para sorte do Guarani, o Ale tá abusando, né, da qualidade que tem e desperdiçando jogadas a favor do Coelho. Escanteio novamente a favor do América. E desaba ali o Gabriel Mesquita. Tá assim, ó. Tá difícil. Tá muito difícil. O Guarani bastante pressionado. O Boles. E quem desviou a bola de cabeça no cruzamento do Ademir, que explodiu na trave, não tinha que fazer o Gabriel Mesquita, foi o camisa 11, Ale. Aliás, Gleger, qual o grau de dificuldade de defesa do Gabriel Mesquita no chute colocado do Léo Passos, hein, Gleger? Foi uma bela defesa e ele foi do usou... Felipe Azevedo, viu, Gleger? Felipe Azevedo, ele usou toda a sua envergadura, né? Deu um tapa na bola com a mão esquerda, fazendo o correto, né, Boles? Virando ali o punho, a empunhadura para jogar ele para escanteio. Agora, o Gabriel realmente, meu Deus do céu, né? Uma pressão dessa aí é complicado. O menino tá estreando aí com a camisa do Bugre e pega um jogo com essa pressão. O Guarani precisa se organizar, né? Tinha dado uma equilibrada no jogo e aí começou a errar muito passe, errar na saída. E o América, que tá com a sua linha altíssima, bota a pressão e o Guarani tem que acalmar o jogo, senão vai tomar o gol. Guarani é sufocado, o América sufoca, o Guarani tem escanteio, Sávio pé esquerdo, bola baixa, afasta, tira Lucas Crispim, a sobra fica pro time do América com Zé Ricardo, meteu na ponta para Sávio, Sávio meteu, pico na grande área livre, Ale dominou, puxou, limpou, colocou no canto, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Guarani bater. E você viu que ele finalizou sozinho, né, Boles? Por isso a reclamação do Gabriel Mesquita, goleiro do Bugre. Ponto 10 Restaurante, atendimento todos os dias do almoço, ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou peça no iFood e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral 788 Campinas. Ou peça no iFood. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 21h40, primeiro tempo. Você ligadaço no futebol da Bandeirantes Campinas em AM 1170 pelas plataformas digitais. Vem bola no grão, bola metida na ponta para Vagninho, cruzou para a boca do gol, estica o compasso Messias, mete para fora, tem escanteio, o Guarani seguindo Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, hoje tem Grenal, hein? Levanta Rio Grande, 17 horas, Grêmio Internacional e lá de Tupã, o famoso Ditinho, sempre com a gente. Guarani deu mais uma pontada perigosa, ganhou escanteio. Escanteio para o time bugrino fazer a cobrança. De novo, dois jogadores, ou um na verdade, próximo da bola. O Eric Daltro por ali também na região. Metade do primeiro tempo, 0-0. O Guarani tem a chance na bola parada. Zagueiros vão para a área. Rafael Costa por ali também. O árbitro cearense autoriza. Vem para a cobrança Arthur Rezende com o pé direito. Pode rolar por o Eric Daltro. Partiu Arthur, levantou para a boca do gol. A bola passa por todo mundo, vai embora. Do outro lado, em tiro de meta para Matheus Cavicchioli. E assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br e Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô, Bolis. 0-0 placar do jogo, Klecker. Deixa eu mandar um grande abraço aqui ao nosso grande amigo Cláudio Corrente, tá acompanhando o jogo Claudião, lá. Um abraço grande Claudião. E ele tá dizendo, meu Deus do céu, os caras estão errando passe demais. E tem razão o Claudião. Um abraço, viu, Claudião? Aproveitando a sessão abraços para J. Santos, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, muita saúde, paz e felicidade. Aqui o jogo está parado, falta cometida pelo Ademir para cima de Vagninho no campo defensivo. O Guarani tem a posse de bola lá atrás. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Sai jogando o time do Guarani com o Cristóvão. O América aperta a marcação. Como disse Gleger, Zorzinho, como ressaltou o Tigrão. Adianta a sua linha ofensiva neste momento com 7 jogadores no campo defensivo do Guarani. Por isso, Bugger com dificuldades. Bola recuada para Gabriel. Gabriel Avalber aqui na direita. Chega na marcação. Léo Passos, ele tira, mas tira mal. A bola acaba saindo lateral do campo ofensivo por time do América Mineiro fazer a cobrança. Quase 25 deste primeiro tempo. 0-0. O América Mineiro comandado pelo Lice.
Lisca. Ele que passou pelo Guarani foi há 2, 3 anos, Marquinhos, mais ou menos? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. O Lisca doido. E o Guarani hoje comandado pelo Ricardo Catalá. Bola para o time do América Mineiro. Quem domina é Messias no círculo central do primeiro terço do campo. É pressionado por Wagninho. Aperta também Rafael Costa. Bola lá atrás. Recuado do Anderson por goleiro Matheus Cavicchioli. Sai da sua grande área. Vem na intermediária entre os zagueiros. E mete lançamento para absolutamente ninguém. Apenas acompanha Cristóvão, a bola vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada, você ligado no YouTube, no Facebook. Eu confirmo tempo e placar de jogo. 25 minutos gravados, primeiro tempo. No momento em que o árbitro cearense Adriano Correia, em função da temperatura alta na belíssima capital mineira, BH, Gleger Zorzin vai ao delírio. O jogo é paralisado para reidratação e também para a orientação técnica dos respectivos treinadores. Eu confirmo 32,5 com tempo corrido. Brasileiro Série B, primeiro tempo. 13ª rodada na Arena Independência. América Mineiro 0, Guarani também 0, Edu. Ontem na Bezona, Figueirense 4, Operário 1, Figueirense 4, Oeste 1, perdão. Operário 1, Vitória também 1. CRB 3, Avaí 1 e Botafogo de Ribeirão 1, Paraná 0. Ô, Bolis, você imagina, jogo 11 horas, né? 11 horas você tem que acordar o pessoal aí umas 7 horas, 6h30, 7 horas, né? E vamos tomar um café da manhã, aí tem aquele velho purê, né? Aquele velho filé de frango, aquele macarrão, né? Aquele pãozinho. 8 horas da manhã? Você imagina o cara que não reforçou direito. É duro, é difícil. E o risco do desarranjo, hein, Gleger? É, esse aí, a combustão que dá, que nem gosta de dizer o Tigrão, não é fácil não. Agora, é complicado. O horário é ruim, né? A gente vê o pessoal aí bem já desgastado. Metade aí, tá se aproximando aí do terço final do primeiro tempo. E o Guarani jogou outro dia também no mesmo horário, né, Gleger? Exatamente. Não é fácil. E com essa lua, é complicado. Agora, ainda mais, eu quero dizer o seguinte... Eu só disse isso tudo para falar. E aí você pega um time muito agudo, com as suas linhas altas. Pô, será que não era o momento aí do Catalá falar assim, ô Gabriel, vamos parar de sair jogando aí com essa bola, correndo esses riscos aí? Põe a bola aí para bater o tiro de meta. Manda o pessoal sair, adianta todo mundo. Mete essa bola lá no Rafael Costa, vamos posicionar o time no meio de campo para ganhar uma segunda bola. O Guarani na recomposição, ele fica com 5 homens de meio de campo. Por quê? Porque o Wagninho vem pelo lado, o Bruno Sávio pelo outro, e aí você tem o Crispim, você tem o Arthur Rezende e o Murilo Rangel. Não seria mais fácil do que, primeiro, se desgastar e correr riscos, e segundo, o posicionamento. O América está em cima, olha lá, ó, vai bater o tiro de meta agora, o Didi e o Valber vai lá do lado do Gabriel para sair jogando. Não dá, aí, ó, sair jogando aí é a pressão do América. Jogo reiniciado na Arena Independência, pois não? É o seguinte, né? O negócio do macarrão, frango e purê de batata aí em jejum dá combustão mesmo. Inclusive tem um grandão do América, eu vou preservar, né? Tem um grandão do América, ele passou perto do juiz e liberou a combustão. O juiz olhou para ele e falou assim, ó, na próxima amarelo. No mínimo amarelo, e dependendo da próxima pode ser até vermelho, né, Tigrão? Pela cara que o juiz fez, a coisa tava braba, hein? Placar de 0-0 na Arena Independência. Vem embora o time do Guarani, domina Wagninho na ponta, abre para Eric Daltro, recua para Murilo Rangel, aperta na marcação Ademir, ele consegue o passe da ponta para Wagninho por dentro, ajeitou, dominou, recolheu, tem Arthur Rezende pedindo, meteu na ponta, tem Cristóvão aberto, Guarani trabalha, bola na faixa central do gramado, bola para Cristóvão para Arthur Rezende, parou, prendeu, olhou, pensou, de novo para Cristóvão, alteração, aperta na marcação Felipe Azevedo, a bola volta aqui atrás para Valber, ameaça o lançamento, gira o corpo e recomeça com o goleiro Gabriel Mesquita. Tem alteração no Bugrão, Marquinhos? Ah, sim, tem alteração. Bruno Sávio vai embora com a 22 para a entrada do Alanzinho com a número 28. Alanzinho em campo no time do Guarani com menos de 30 minutos. Ricardo Catalá faz a sua primeira alteração. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
Bola para o time do Guarani com Cristóvão. Ele ajeita, domina, atrapalha a bola no campo defensivo. Dentro da grande área, bola de novo para Valber. Ele carrega 1, 2, 3 toques da bola. Erra o passe. Um erro clamoroso de Valber na saída. Volta para Zé Ricardo. Enfia no comando para Ademir com peito. Ajeitou para Léo Passos. Perdeu um pouquinho o time da bola. Mesmo assim, vai atrás, se gira para cima de Murilo Rangel. Meteu para Zé Ricardo, que enfiou na ponta para Sávio. Sávio devolve para Zé Ricardo. Aperta Alanzinho. Chegou na marcação. Cristóvão enruba para o time do Guarani. Deixa para Arthur Rezende, fica preso, encurralado no campo defensivo, mas o árbitro já havia paralisado o jogo. Marco a falta está apontando a favor do América Mineiro, né, Marquinhos? Pelo menos e por isso a reclamação do Arthur Rezende, né, jogador do Guarani. Ô, Bolis, só para dizer, o Bruno Sávio deve ter sentido alguma coisa, ele não estava tão mal no jogo, tentou ali algumas jogadas, né? Inclusive uma pedalada no comecinho do jogo. Exatamente, e aí pode ser, às vezes a gente pensa, né, olha, tirou para fazer um ajuste tático, né? Mas o que ele faz? Ele coloca o Alanzinho por dentro e abre novamente o Crispim aqui no lado direito. Uma posição que eu acho que o Crispim não rende absolutamente nada. Eu gosto do Crispim na posição em que ele estava. Então não sei, por opção tática não foi. Porque ele coloca o Alanzinho e não muda a plataforma. Ele traz o Crispim para fazer o lado ali. O Bruno Sávio deve ter sentido alguma coisa. Daqui a pouco o Marquinhos vai trazer a informação. E como é que você puxa o seu melhor meia? O seu melhor chutador, que é o Murilo Rangel, pode dar certo, hein? Tô torcendo para dar certo. Mas como é que você puxa o seu melhor meio, o seu cara mais agudo, para pisar na área adversária, tô falando dos de meio campo, para fazer primeiro volante? Essa falta aí quem cometeu foi ele. Tá totalmente desambientado. Tem mais uma falta, o time do América Mineiro para fazer a cobrança pela meia direita. Vem bola na área do Mugrão. Anderson e Messias na área, cruzamento para a boca do gol. Subiu o Messias, subiu com ele Didi. A bola vai embora pela linha de fundo, é escanteio pro América. O Lucas Crispim tá reclamando que o último a tocar da bola foi Messias. O Messias, Marquinhos. E o Messias tá bravo, hein? E a reclamação ali do Arthur Rezende, jogador do Guarani, tem que tomar cuidado, porque senão toma amarelo daqui a pouco. Ele é um jogador do Guarani que está pendurado também, Bolis. Não quis conversa, o cearense Adriano Correia, o árbitro do jogo. Escanteio por time do América com quase 32. 0-0 na quente BH neste sábado ainda pela manhã. Vem para a cobrança, Sávio com a canhota. Atenção para a esquerda na bola, levantou, cruzou para a boca do gol. Afasta um leve desvio de Valber. A bola sai do outro lado em lateral para o América Mineiro. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Murilo Rangel domina e sai jogando para o time do Guarani com muita qualidade. Com pé direito, enfia pelo meio para Crispim. Se manda Lanzinho, mas o Crispim não dominou. A bola acabou passando no meio campo. Anderson recua para o goleiro Matheus Cavicchioli. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré. E a novíssima e reformada loja de Mogi Guaçu. E ainda um escritório comercial em São Paulo. Compre também, são muitas opções das mais variadas marcas no site luitex.com.br. Matheus Cavicchioli no campo defensivo. Para quem, Cavicchioli? Para absolutamente ninguém. A bola saiu melhor para o Guarani, que apertou a marcação. E Bolis. Pois não, Marquinhos. E aqui a informação que chega para nós é opção mesmo do Catalá. A entrada do Alanzinho para a saída do Bruno Sávio. Já os nossos comentaristas vão repercutir um pouquinho mais sobre o tema. Guarani tenta com Rafael Costa, não domina, a bola volta para Sávio. Domina o lateral esquerdo do time do América. Tenta o lançamento, a bola explodiu no Rafael Costa e saiu. Lateral para o time do América Mineiro para fazer a cobrança. Daí Gleger, a informação do Marquinhos. Por opção, foi embora o Bruno Sávio e entrou Alanzinho. Igual o Tigrão eu não entendi. Não entendi mesmo. Você tem um jogador... Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi. O Crispim, ele é um jogador que ele consegue levar essa bola com qualidade, um jogador mais... Vai lá, Bolis, olha o Guarani. Vem embora o Bugrão, Eric Daltro pode bater pro gol. Nossa! Lamentável o chute de Eric Daltro. Ele tentou, tá chegando agora, né, Marquinhos? Aquela história, mas pegou muito mal, Cabral. Alguma vez você já tentou e não conseguiu, Bolis? Várias vezes, tá bom. mas claro que o aproveitamento, não digo de 100%, mas está ali, ó, 95 e alguma coisa. Tá bom. Complete, Gleger Zorzinho. Então, eu não entendi, Bolis. O Lucas Crispim, desde quando o Catalá chegou ao Guarani, sempre escala ele para jogar ali do lado direito, aberto ao extremo, fazendo ali a contenção. E você vai perceber no jogo que o Crispim, ele só vai apenas fazer uma coisa: marcar a saída do lateral. Ele não consegue
Não é característica do jogador jogar pelo lado. Então você tem um jogador que tem velocidade, um jogador que no 1 contra 1 até então estava ali tentando algumas jogadas, que é o caso do Bruno Sávio. Você tira, coloca o Alanzinho, um jogador que teve poucas oportunidades ainda para fazer essa articulação do time e leva o seu jogador que poderia crescer ainda mais no jogo para fazer uma função que ele não consegue. Então se foi realmente opção tática, errou o Catalá. E opção tática não, né? Porque ele mantém a mesma tática. Opção tática é quando você muda o jeito de jogar. Ele mantém o mesmo jeito de jogar, só troca as peças. 35, primeiro tempo, com o tempo corrido, 0-0. O Guarani tem falta para fazer a cobrança na ponta direita. Murilo Rangel com a canhota, com o pé direito, Arthur Rezende. O Guarani tenta vir para cima do América, buscando o primeiro gol do jogo. Vem para a cobrança o Guarani. O árbitro cearense fala para parar o empurra daqui, fala para parar o empurra de lá. E o Guarani vem para a cobrança com o Murilo Rangel, pé esquerdo, pega mal na bola. Entra e corta Felipe Azevedo, rebote para Eric Daltro. Levantou na direita para Crispim, dominou, limpou, levou pro fundo, posição legal. Ele recuou para o Murilo Rangel, habilidoso, parte para cima da marcação do Felipe Azevedo, que toca na bola, perde o Murilo Rangel, vai atrás da bola, recupera, insiste no lance. Acabou atingindo o Felipe Azevedo, um princípio de confusão à frente do banco de reservas do América. Para mim, um lance totalmente involuntário do Murilo Rangel, que levou o Juninho ao chão. E as discussões estão sempre, assim como a temperatura, discussões calorosas, Marquinhos. E o Cristóvão está inconformado, né? Lateral da equipe do Guarani, dizendo que o árbitro errou. E aí o Murilo Rangel também acabou reclamando, fez a falta. Enfim, o árbitro segurou e pelo menos aqui no primeiro momento ninguém tomou cartão, viu, Bolis? Não, nenhum cartão. Murilo Rangel, né, Tigrão? Acabou realmente atingindo o tornozelo do Juninho, mas para mim de forma involuntária ele tentou pegar a bola. O que você achou, Tigrão? Tava tentando a bola, mas o Juninho é mais rápido. E o Juninho se projetou entre o Murilo Rangel e a bola. E aí ele estava tentando dar uma pisada na bola para puxar de volta, que ele estava perdendo a posse da mesma. E aí o Juninho, não, você não vai pisar na bola não, já é minha. E o Murilo já estava a caminho, né? Já tinha disparado a perna e pisou forte no Juninho. Não vi intenção não. Pisou a bola, mas ele é mais lento do que o Juninho. Não sei se dá para o Juninho, foi uma pegada forte. Manca bastante o Juninho, mas acertou o juiz em não aplicar o amarelo, porque não houve, definitivamente não houve a intenção. Está sendo atendido fora do campo, Juninho. Aqui Anderson é pressionado por Vagninho, tira de qualquer maneira, rebate para o time do Guarani. Domina Murilo Rangel no círculo central. Numa zona perigosa, ele tenta sair driblando, consegue o passe atrás para Didi. Didi para Arthur Rezende, meteu na ponta para Crispim aqui para a direita. Juninho está prontinho para voltar. Lucas Crispim recolhe, domina e acaba recuando para o zagueiro Valber. Ainda hoje tem mais futebol para você aqui na Bandeirantes Campinas. Tem Carlos Batista, é ele. 7 da noite, a bola rola, Ponte Preta e Juventude. Sequência 13ª rodada do Brasileiro da Série B. E na terça-feira tem derby. Derby 197-96, Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. E você já sabe, derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes Campinas. Bola para Anderson, para Sérgio, jogando para o Coelho. Ele abre para Sávio, Sávio com o pé canhoto, faz o lançamento do comando para Léo Passos, trava Valber. Volta no rebote para Lanzinho. Dominou, ajeitou, perdeu a bola. Recupera o time do América com Ademir. Mano a mano, partiu para cima do zagueiro, invade a área, pé esquerdo, explode em cima do capitão Didi. A bola volta para Eric Daltro, tentou o passe na frente, desvia no Ademir e sai. Lateral para o time do Guarani fazer a cobrança. O Ponto 10 Restaurante agora tem o delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas direto aí na sua casa. O Ponto 10 está atendendo também às noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante. Ligue 3234-4390 e peça no delivery. Bola para Alanzinho, para o time do Guarani, marca o time do América Mineiro. Alanzinho gira, vem o corpo com o pé direito, mete lançamento para Crispim. Recolheu, dominou, já foi atropelado pelo Felipe Azevedo. O árbitro marcou o Crispim, rapidamente cobrou a falta. Entrega para Arthur Rezende, que devolve para Crispim. Crispim, a Murilo Rangel no círculo central. Volta todo o time do América. Guarani com dificuldades para furar a linha defensiva do América. Bola para Vagninho, tentou a finta, tentou a canetinha, perdeu a bola. Recupera Ale, parte com a bola dominada, ficou caído o Murilo Rangel. Linda a finta do Ale. Meteu para Felipe Azevedo, saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, Gabriel Mesquita pegou, voltou a sombra para Sávio, entrada na grande área para Alê, cortou, limpou, fintou, meteu na ponta para Diego Ferreira, olha para a área, solta para Ademir, girou pé esquerdo, bateu no canto, para fora!
passa à direita, incrível, e vai embora pela linha de fundo. Mais duas chegadas perigosas do América, Marquinhos. E o Gabriel Mesquita, hein? Belo goleiro, né? Aquela expectativa que o Bugrino tinha se confirmou de forma positiva. Já salvou novamente a equipe do Guarani no chute do Ademir, número 10. A bola passou, foi embora, é só tiro de meta, Bolis. Gabriel Mesquita esperou a finalização, a decisão do atacante até o último segundo, até o último instante, e defendeu com a perna esquerda, hein, Gleger? Defesa boa, né, Bolis? O movimento correto, de frente, esperando a definição do atacante. E aí ele usa novamente a envergadura. Gabriel Mesquita tem 1,97 m. Tá muito bem no jogo. É isso mesmo, aquela expectativa que nós criávamos durante toda a semana. Aliás, eu dizia muito sobre isso. Coloca um cara de confiança, um menino jovem, né? A adrenalina tá lá em cima, querendo atuar, querendo jogar, querendo ajudar. E olha, a responsabilidade e também a concentração no jogo me admira desse goleiro. Ó, vem de novo o time do América com o Ademir, cruzou para a boca do gol, afasta, tira de qualquer maneira, Valber mete a bola pela linha de fundo, é escanteio pro América, que volta a pressionar, Marquinhos. Volta a pressionar, o time do América tem escanteio para fazer a cobrança, o Coelho. Lá na ponta direita, o Ademir vem para a bola. Há pouco a TV mostrou a estatística do jogo, foram 14 finalizações do América contra apenas 3 do Guarani. Mais que o triplo de finalização do Coelho neste primeiro tempo, no momento em que o Gabriel Mesquita tá está dando aquela caído. velha esfriada, né, Marquinhos? Tá dando aquela velha refrigerada. Aquele velho, Miguel, né? Aquele velho miguezão, né? Mas tá certo ele. O jogo tá fervendo. Temperatura alta, o América em cima. E aí dá uma esfriada no jogo, escanteio aí, isso é importante. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229 ou acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Finalzinho do primeiro tempo, estamos com 41,5, mas no tempo corrido. O jogo ficou paralisado, 2 minutos e meio, 3 minutos para reidratação dos atletas. Afinal de contas, a temperatura alta em Belo Horizonte neste sabadão. Finalzinho da manhã de sábado, início da tarde de sábado na capital mineira. Escanteio para o América, que vem para cima. O América iniciou esta rodada na 7ª posição com 19 pontos. Guarani é o 18º com 10. Ademir vem para a cobrança, pé esquerdo na bola, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Último a tentar foi o Anderson, a bola saiu. Lateral aqui na direita para o time do Guarani. Anderson, que também já jogou no Guarani, viu, verdade, bem lembrado. Anderson já passou pelo time bugrino. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 42 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo 42,5, Brasileiro Série B Apezona. 13ª rodada na Arena Independência em BH. América Mineiro 0, Guarani também 0, Edu. Olha lá no Chapadão, o Paulo e o Roberto. Paulo e o Roberto, e sabe quem que está te ouvindo? Muito contente? Quem? Mestre Brandão, o pai do Ney. Alô, Mestre Brandão. Sensacional. Se recuperando de cirurgia, já fez, tá tudo certo, voltou pra casa, feliz da vida, curtindo você. Alô, Brandão, segura aí, que é o Leandro Bolle. Bandeirantes Campinas, bombando também nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, nos aplicativos. Aqui vem para o time do Guarani, lançamento para Vagninho. Esperou a falha do Diego Ferreira, que acabou não correndo. Ele recolhe e sai jogando para o time do América Mineiro. Não desiste da marcação, Vagninho, tanto é que acaba cometendo a falta. Antes da risca do meio campo, o jogo está parado. Tem falta o América Mineiro para fazer a cobrança. Vagninho parou ali, né, Boles? Foi falta, né, Marquinhos? Falta clara. Não tem nem o que reclamar. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 43,5, 0-0, já o intervalo. Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Bola para Messias recua para o goleiro Matheus Cavicchioli. Na tranquilidade dentro da sua grande área. Volta o jogo para Anderson. Anderson carrega, passadas largas, se livra da marcação de Rafael Costa. Abre na esquerda para Sábio, Sábio ajeita, domina o Guarani, povoa um pouquinho mais, congestiona o meio campo e por isso o América trabalha a inversão no campo defensivo. Da esquerda para a direita, a bola chega em Messias. Ele ajeita, domina e enfia no comando para Juninho. No meio do caminho
também houve desvio, mas de forma involuntária, por isso a bola ficou tranquila para o goleiro Gabriel Mesquita. 44, Tigrão. O time do América esboçou uma nova reação, teve finalizações, mas o Guarani conseguiu, me parece, controlar, né, Tigrão? Ah, mas correu muitos riscos, né? Tomou um sufoco muito grande, 2 bolas nas traves e o goleiro fazendo 2 defesas importantíssimas. Felipe Azevedo saindo na cara do gol, jogo de um time só. Guarani tentou uma espetada ou outra, foi mal sucedido, não suporta essa pressão no segundo tempo. Tem que mudar, tem que abrir um pouquinho, tem que subir um pouco essa marcação, tem que sair dessa pressão do América, ficar um pouco mais com a posse dessa bola, sem devolver tão de graça, tão gratuitamente como fez, porque não suporta. Foi muito grande a intensidade do América e os riscos corridos pelo Guarani mostraram no primeiro tempo que os deuses dos estádios estavam com a camisa bugrina. Vamos ver no segundo tempo como é que é, mas tem que mudar, senão não suporta não. Placar de 0-0 na Arena Independência. O Marquinhos, mais 5, é isso? Confirma? É, pra dar uma aliviada ali, Boles. Mais 5, vamos até 50 minutos neste primeiro tempo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. O jogo está parado, o árbitro marcou a falta do Ademir. Tem a 10 estampada a camisa para cima de Eric Daltro. Cobra a falta Arthur Rezende por dentro para Didi. Didi a Rangel, Rangel devolve para Didi. Ajeita, domina com o pé direito, encosta para receber Valber. Prefere por dentro para Alanzinho, Alanzinho meteu na ponta para Eric Daltro. Ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa na marginal do gramado. Enfia o comando para Vagninho, Vagninho consegue o passe atrás para Alanzinho, perdeu a bola. Recupera o time do América, vem embora com Léo Passos. Ajeitou, pedalou, girou para bater pro gol travado. Voltou a sobra para Juninho, ele marcou a falta. A falta do atacante para cima do marcador. Caído Alanzinho, o jogo está parado, campo defensivo, falta para o time do Guarani, Cobrão. E a falta realmente aconteceu, não dá para reclamar, quem cometeu foi o Léo Passos, na dividida ali com o Alanzinho, levou a pior o jogador do Bugre. Finalzinho do primeiro tempo, Kleber Zorzinho. E você vê, aí o treinador faz uma substituição tática, né? Que nem o Marquinhos teve a informação, coloca o Alanzinho tá dormindo, né? O Alanzinho ele pegou quantas vezes na bola? 5 vezes, errou 6. Não consegue evoluir uma jogada. Tentou ali algumas metidas, algumas invertidas na diagonal também, sem acertar nenhuma. Então o Alanzinho entrou muito mal na partida. Poderia ter deixado mesmo a mesma forma que estava, o Crispim tentando ali. O Crispim é um jogador de qualidade. E olha, Boles, eu voltaria de cara pro segundo tempo com o David. O Guarani precisa de um jogador de marcação ali no meio. O David é um jogador que tem, claro, uma característica diferente. E um detalhe, viu, Kleber? Me parece tá entrando... ser séria a contusão do Alanzinho, tanto é que o médico do América foi chamado, assim como o médico do Guarani já está lá. E a ambulância entrando no gramado. Machucou feio o Alanzinho aí. O Léo Passos, ele foi chutar a bola, olhando para o gol. O Alanzinho voltou e colocou a perna na frente. Não viu, o Léo Passos não viu. Tudo bem que o juiz deu a falta, acertou, mas foi um chute com toda a força que o atleta que está chutando coloca na perna para mandar a bola para o gol. E o chute acertou na panturrilha do Alanzinho. Pegou ali no tendão de Aquiles, né, Tigrão? Pegou um pouco acima, eu acho. Foi arrepiante. Um lance tá sentindo assim, tenebroso, perigoso. Tomara que não seja mais nada aí de sério, de grave com o jovem valor do Guarani. A perna está sendo imobilizada, né? A perna esquerda do Alanzinho, como muito bem registrou e detalhou o Tigrão. O Léo Passos pedalou e no momento em que ele se preparava para chutar, o Alanzinho foi na frente do jogador do América e toda a força que seria depositada na bola foi exatamente para a perna esquerda do jogador do Guarani. O jogo está parado nesse momento, no finalzinho do primeiro tempo. Aliás, o árbitro cearense poderia prevalecer o bom senso e terminar o primeiro tempo. Pois não, Kleber? Não, Bola, só um detalhezinho, né? Agora nós estamos vendo o lance novamente. Realmente foi muito forte. Parece... Olha lá, fratura, hein? Fraturou a perna. Olha lá, olha lá. Nossa, virou fraturou, a perna. Fraturou. Rapaz, foi muito sério. A imagem é chocante, muito forte. Muito forte. Olha lá, ó. Fratura de tíbia, eu acho. Acho que foi eu acho que é fratura de tíbia. Aparentemente é fratura gravíssima. Gravíssima na tíbia. Eu só ia, claro... E a gente tem que torcer muito ainda para não ter sido exposta.
por conta de risco de infecção. Que pena, que pena. É um que pecado. Tragédia. Tragédia. Que Aliás, tragédia. até o seu menino Sérgio começando aí. Seu Sérgio do no Prado alvorecer da carreira. Seu Namorado pelo Guarani há tanto tempo. O Palmeiras não queria liberar. E aí uma tragédia dessa, mas num acidente de trabalho. Mas uma coisa, não houve maldade. O jogador do América vai chutar a bola. É o Léo Passos. Ele vai chutar a bola, o menino põe a perna para calçar e a bola está um pouco à frente. O atacante do América olhando para o gol, onde é que ia bater. Que tragédia, que judiação, que coisa triste. Que situação complicada até para nós aqui falarmos a respeito de uma coisa tão triste. Lance como esse, o Tigrão vai se lembrar, o Gleger também, daquele Marco Aurélio que veio do Noroeste de Bauru para o Corinthians, lembra, Tigrão? Um jogo que ele também teve uma fratura como essa exposta. Lembro. Né? E realmente é complicado. É difícil até para nós, como o Tigrão falou. A imagem é muito forte, difícil. né? A imagem é muito forte. Muito forte a imagem. Eu gostaria muito de não estar nessa jornada. Não tenho muita estrutura emocional, principalmente em se tratando de um menino aí que acho que tem 19 ou 20 anos, né? É muito triste, carreira comprometida, claro que a medicina está extremamente evoluída, vai precisar passar por cirurgia certamente. Que judiação, que pena, que pena. Deus que o proteja e que o tratamento seja bem sucedido, que ele volte o mais rapidamente possível para dar sequência na sua carreira. Mas um acidente, cara, se tem a maldade, se vai por cima da bola, se tem a intenção, mas não houve nada disso. O Léo Passos vai bater em gol. Tem jogador do Guarani lá com as duas mãos na cabeça, né? Uma coisa profundamente triste de ser vista. E a impressão é de fratura. O tratamento que está sendo dado com a ambulância dentro do campo, dentro da pequena, da linha da grande área, é de fratura. Tomara, de repente é uma imagem e a coisa não se confirma, mas a gente já viu tanta coisa dentro do futebol. O Gleger, que esteve lá dentro durante 20 anos, é difícil a gente errar. Eu gostaria de estar com a visão totalmente míope, distorcida, mas eu acho que é uma fratura e fratura grave. Chora muito o menino Alanzinho. Um dia triste, um dia muito triste para o futebol. É verdade, ele já está na maca, né? A ambulância imediatamente entrou, o lance foi na entrada da grande área do Guarani. Quando da situação do Léo Passos com o Alanzinho, a perna foi imediatamente mobilizada, os paramédicos, os socorristas, enfermeiros que faz, né, a equipe que faz esse trabalho na Arena Independência, juntamente com o Departamento Médico do Guarani. Imediatamente também relatei aqui, o médico do América foi chamado, ele está imobilizado nesse momento e vai para a ambulância e será levado a um hospital mais próximo da Arena Independência. E desde já a gente torce para plena recuperação do Alanzinho. Foi uma imagem muito forte realmente. Felizmente até prevalece Gleger, Tigrão, Marquinhos, a situação da TV que ela não repete tantas vezes o lance porque a imagem é muito forte. Com as mãos na cabeça, né? Chorando o Alanzinho. Está sendo nesse momento colocado dentro da ambulância para que seja levado ao hospital. Imagina a família do jogador vendo isso, né? O trauma, né? A mãe, o pai, os irmãos, é muito difícil. E eu vou dizer para vocês um negócio. O lance anterior aí, há 6 ou 7 minutos atrás, onde o Juninho colocou a perna na frente para tomar a bola e tirou a bola e o Murilo Rangel acertou a perna dele, foi muito parecido, cara. Foi muito parecido, só que a perna do Juninho subiu, ela não estava presa no chão. E a do Alanzinho estava presa, ela segurou todo o impacto do chute. Mas foi muito parecido, de dois lances, sem nenhuma intenção. Ô Tigrão, e só um detalhe. Nenhuma intenção. E a gente percebe o semblante dos atletas do Guarani, eles sentiram. E não tenha dúvida. E o detalhe, e o Dr. Raí, eu qualifico o Dr. Raí como um dos melhores ortopedistas hoje no meio do futebol. Então vai entrar daqui a pouco ali, me parece, o Lucas Abreu, é o Giovani, né? O Giovani com a número 11 no lugar do Alanzinho. E para sorte, entre aspas, do Alanzinho é que o Dr. Raí estava lá. Como todo o quadro médico do Guarani é muito bom. Mas o Dr. Raí é sensacional também. O Dr. Wanderson é outro que eu qualifico de uma capacidade incrível. Exatamente, Marquinhos. Muito bem colocado. E a gente percebe que o pessoal fez a redução, né? Que eles falam, né? Já fez a tração, né? Pra exatamente, já coloca novamente no lugar ali. A fratura realmente foi muito grave. A expectativa
que possa correr tudo bem, que o Alanzinho possa voltar, mas realmente é muito triste, né? Como disse o Tigrão, eu que fui um atleta profissional por quase 20 anos, a gente vê uma fratura dessa. E acaba abalando, né, Gleger? Abala sem dúvida nenhuma. Disse, né? Sem dúvida nenhuma. O Marquinhos traz com propriedade. A gente olha a fisionomia dos atletas e abala. Eu joguei bola há 20 anos. Já vi algumas situações parecidas. E não tenha dúvida, viu, Boles? O pessoal se abala. O emocional realmente vai lá embaixo. O cara tá todo dia treinando, tá todo dia junto. Faz parte da família, né? O carinho que você tem com os atletas ali no mesmo grupo, no mesmo elenco. E aí acontece uma tragédia dessa, o pessoal realmente sente muito. Boa sorte pro Alanzinho, plena recuperação para ele. A gente torce, apesar da imagem forte, que não seja tão grave assim, mas infelizmente a realidade pode ser outra. O jogo será reiniciado. A TV mostrou que a Arena Independência conta com uma outra ambulância. Tanto é que esta que saiu com o Alanzinho para levá-lo ao hospital, a outra ambulância já está de prontidão, mas tomara que não seja utilizada. 55 minutos, o árbitro prometeu até 50. O lance fatídico aí com o Alanzinho foi por volta de 46, quase 47. Então vamos ter alguns minutos aí de acréscimo. Você sabe por que acontece esse tipo de coisa? Tudo bem que foi um acidente, né? Não podemos culpar ninguém, o treinador, o jogador, ninguém. Mas ele estava com uma determinação de voltar para... Volta, recompõe. E o cara não tem cacuete de marcador. Né? Não tem cacuete. Você é um cara que está acostumado... O David não põe uma perna dessa aí jamais. Né? Foi acidente? Foi. Mas também a falta de jeito do menino para marcar. O menino é um talento. O menino é um jogador que joga com a bola nos pés, não é marcador. Mas hoje no futebol é sempre assim. Todo mundo é obrigado a marcar, a correr atrás. Essa intensidade desenfreada, descontrolada. E aí de vez em quando acontece esse tipo de coisa. Que pena. Placar de 0-0, o jogo foi reiniciado. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Aqui bola enfiada para Wagninho, saiu no gol para fazer a defesa o Matheus Cavicchioli. Antes o atleta Bugrino, o atacante Wagninho, acabou atingindo o Diego Ferreira, que acabou caindo. O árbitro não marcou a falta porque a bola ficou exatamente com o Cavicchioli. Sai jogando o Zé Ricardo no campo defensivo para o time do América. A inversão para Ademir lá pela direita. De primeira tentou ali. Chega Murilo Rangel, corta, mas corta mal. Volta para Eric Daltro. De cabeça recua, enche o pé, tira de qualquer maneira Didi. A bola ganha altura, mas não ganha distância. Volta para Murilo Rangel, que não consegue dominar. A bola escapa e sai. Lateral para o time do América Mineiro fazer a cobrança. Quase 57 neste primeiro tempo. 0 para o América Mineiro, 0 também para o time do Guarani. Entrou, como disse o Marquinhos, o Giovani no lugar do Alanzinho, que havia entrado exatamente no lugar do Bruno Sávio. Tudo isso no primeiro tempo. E manda um abraço aí, Bolis, pro Roberto Constantino. Me ligou aqui, tá assistindo o jogo, né? E ele acompanhou, falou da imagem. Realmente, pro telespectador, e o senhor Roberto tá ali como telespectador, muito triste. Alô, Roberto Constantino, um abraço para você. E aproveitando aí, Bolis, o doutor Marco Aurélio Moraes, o CEO da Brasil Trader, tá acompanhando lá o jogo também. Tá muito triste com a cena, tá te mandando um abraço. Feliz em novamente te ouvir. Olha o time do América, bola enfiada pro Diego Ferreira, saiu do gol. Gabriel Mesquita deu um soco na bola na sequência, tira de qualquer maneira Murilo Rangel. Um abraço ao doutor Marco Aurélio, também ao grande amigo Roberto Constantino, que estão acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Bola pro time do América com Ali. Ali meteu na ponta para Ademir, Ademir recolheu, dominou, volta Murilo Rangel na marcação, volta também Wagninho. Bico na grande área, soltou para Ali. Ali cortou por dentro, parou, prendeu, olhou, pensou, tenta o último terço do campo. Boa, bola metida, mas subiu a bandeira. O Juninho estava impedido a entrada na grande área. O jogo foi paralisado com posse de bola para o time do Guarani no finalzinho deste primeiro tempo. Já já o intervalo, Bandeirantes comanda de Edu Pinheiro. Você ligado em AM 1170 na Bandeirantes Campinas no dial. Em Campinas e em toda a região, pelas plataformas digitais. Pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, pelos aplicativos. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes. Aqui levanta o programa de ataque Gabriel Mesquita. Mas não há tempo para mais nada, porque apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Belo Horizonte, com 58 minutos e meio. 0 para o América Mineiro, 0 para o Guarani.
A bola parou de rolar em BH, do Zaço Pinheiro. Grande Boles. E aqui, Marquinhos, agradeço ao ouvinte 4529. O Léo Passos e Alanzinho foram companheiros no Palmeiras, no Sub-17 e no Sub-20. É verdade. E, poxa vida, agora vendo uma cena dessa, realmente muito triste. Vamos lá, Marcos Luiz, intervalo 0-0. Intervalo 0-0, Edu. Jogadores do Guarani já deixaram o gramado rapidinho, né? Até por conta do resultado. O técnico Catalá vai passar instruções para que o emocional também não seja abalado. Intervalo inteligente da Bandeirantes, 0-0, Guarani e América, Edu. Olha, é o seguinte, eu volto já aos principais lances e, olha, uma incrível... Um jogo muito difícil para o Guarani. Vou falar a escalação. O Guarani hoje não tem volante. E vem com o comentário aqui do Tigrão e do Gleger. Agora 12h01. Intervalo 0-0 América e Guarani. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Hoje o Guarani promove a estreia de goleiro e a escalação não tem volante, hein? No gol, Gabriel Mesquita, que veio do Atlético Paranaense, Cristóvão, Valber Didi e Eric Daltro, Arthur Rezende, Lucas Crispim, Murilo Rangel e Bruno Sávio, Vagninho e Rafael Costa. Assim começou o Guarani, o David no banco, Eduardo Persson no banco. Aí a 28 sai o Bruno Sávio, entrou Alanzinho, e o Alanzinho tem essa fratura terrível, entra agora Giovani. É isso aí, vamos lá, 14 segundos de jogo, hein, Boles? A América começa com tudo. Guarani e América Mineiro, e é o América quem chega. O cruzamento para a área, Léo Passos de primeira, arrisca a bola, passa à esquerda do goleirão Bugrino, vai embora. Olha, um abraço pro Frias. Alô, Frias, trabalhou no Guarani, está lá em Salto. Jales de Jales, o Jair César. Calor pra Chuchu aqui, seu Edu. Obrigado, Jair César de Jales, hein? Bom, isso foi 14 segundos. Com 2 minutos, olha ele aí, Felipe Azevedo. Ademir atrás do chute pro gol, voltou para Léo Passos dentro da grande área. Ale brigou, voltou por ele, pumba, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo com perigo. O América vem pra cima. Um verdadeiro bombardeio pra cima da meta bugrina. Bom, com 2 minutos foi isso aí, a 16. Ih, rapaz, bola na trave do Bugre, é o Ademir. Com a mais alta tecnologia, vem o América, atenção, pintou o primeiro chute do Alê, na trave! Ademir, cara a cara, teve a chance, a bola explode na trave de Gabriel. Diz aqui Mesquita. o Paulão do Dick 6, o nosso problema no gol foi resolvido, seu Edu. Vamos lá, 18 minutos, o que aconteceu em Boles? Último terço do campo, recolheu, dominou, Ademir, pé esquerdo na bola, cruzou, tira o zagueiro, voltou pra Alê, meteu pra Felipe Azevedo, limpou, fintou, bateu, espalma Gabriel Mesquita! Com o braço
braço esquerdo estendido. Ele salva o Guarani, manda pra fora. Bom, salvou o Guarani. 1 minuto depois, o outro sufoco. Defesaça do Gabriel Mesquita. Já o Gleger fala. Atenção, cruzamento do América. O toque explode na trave, desvio. Tem mais América. Ademir dominou, limpou, fintou, pé direito, ele bate cruzado. Afasta, tira de qualquer maneira Rafael Costa. Volta de novo o time do América. Pressão pra cima do Guarani. O Guarani vai segurando, vai sustentando 0-0 com muitas dificuldades. Juninho na ponta, cruzamento do Alê. Explode no marcador. Bom, vamos lá, olha o Du Bugrino adorando aqui a transmissão do Boles. Alô, Du Bugrino do 83,77 e a 38 de novo. Gabriel Mesquita tem 1,97 m esse goleiro Bugrino, hein? Vamos lá, outra defesa. Quem será que está cara a cara com ele, hein, Bolinha? Recupera Alê, parte com a bola dominada, ficou caído o Murilo Rangel. Linda finta do Alê, meteu pra Felipe Azevedo, saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, Gabriel Mesquita pegou, voltou a sombra pra Sávio, entrada na grande área pra Alê, cortou, limpou, fintou, meteu na ponta pra Diego Ferreira, olha pra área, solta pra Ademir, girou pra esquerda, bateu no canto, pra fora! Passa a direita, incrível, e vai embora pela Bom, depois teve a fratura do Alanzinho, lance terrível, a ambulância entrou, a perna foi imobilizada, entrou o Giovani, um lance, né, uma cena muito triste. É isso aí, 0-0, os principais lances aqui, é o nome de Café Moraes. Café Moraes, esse café é bom demais. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. E o 3596 aqui gosta demais das narrações do Boles, mas o Boles só falta falar na hora da cobrança, que nem quando era o Fumagari, né? O manual dos bons cobradores embaixo do braço. Embaixo do braço, Edu. Ele vai falar isso no segundo tempo, hein? E atenção, 0-0, oi, Tigrão, começo com você, hein? Analise, diga lá. Obrigado, Edu. Foi um massacre, né? Eu tô um pouco abalado aqui com a questão aí do Alanzinho, uma pena. Uma fratura gravíssima, perna esquerda, um lance acidental num chute do Léo Passos. Na bola, o Alanzinho bota a perna na frente para tentar calçar. Falta de cacuete, de marcador, falta de malícia. Não houve nenhuma maldade do atleta do América, antes que alguém fale alguma bobagem aí. Não houve nenhuma maldade. Ele estava olhando para o gol. Ele estava vendo onde ia chutar a bola. E o Alanzinho se projeta entre ele e a bola e toma o chute na parte de trás da perna, próximo ali do tendão de Aquiles, mas um pouco mais para cima, já na região ali de panturrilha, de início da panturrilha, e infelizmente o osso não aguentou, uma fratura grave. Quanto ao jogo, o América teve 6 oportunidades, o Guarani não teve nenhuma. O América já começou na saída da bola indo para cima e poderia ter inaugurado. O Guarani, nos primeiros 10 minutos, tentou dar 2 estocadas, tentou responder à altura, mas não foi bem sucedido. O Cavicchioli não fez nenhuma defesa. O esquema sem volantes não funcionou. O Crispim está perdido em campo. A alteração que fez o Catalá, tirando o Bruno Sávio, eu não entendi, mas entendi a orientação dele. Não concordei com ela, né? Como o Crispim estava fazendo a beirada, o Bruno Sávio tentava fazer uma jogada de ala com ele, até porque o Cristóvão não foi em nenhuma oportunidade pelo sufoco que o América empreendeu. Ele pega e tira o Bruno Sávio, que não estava na avaliação dele, voltando para fazer a recomposição. Mas daquele lado ali, defensivamente, já tinha o Arthur Rezende, já tinha o Cristóvão. E ele queria também o Bruno Sávio voltando. Aí tirou, botou o Alanzinho na do Crispim, que estava mais por dentro, e puxou o Crispim na direita, onde estava jogando exatamente o Bruno Sávio. Não resolveu nada. O Crispim continuou sem participar da partida, o time inteiro errando passes, uma barbaridade, exceto o Murilo Rangel, que errou menos, mas errou também, e o América com 2 bolas nas traves,
com 2 defesas espetaculares do goleiro que está estreando hoje, o Gabriel Mesquita, está agradando muito, inclusive nesse lance, que o Felipe Azevedo sai cara a cara com ele. Ele defende com o pé, o Felipe Azevedo tirou dele, ele estica a perna esquerda e com a pontinha do pé salva. Então poderia ter feito o mínimo de 3-0 aí o América no primeiro tempo. E essa é a expectativa para a segunda etapa, se o Guarani não mudar a sua performance, a sua maneira de atuar, o seu posicionamento, corrigir essa questão dos erros de passes e sair um pouco mais. E esse negócio também de ficar tentando aí a saída de trás tocando, sair jogando de pé para pé, perdeu 3 ou 4 bolas e poderia ter tomado o gol. Não tá dando certo, rifa. Adianta um pouco o Vagninho para brigar por essa bola, adianta um pouco os 2 que estão de volantes, mas não são volantes, para brigar pela segunda bola, porque assim, se você não está conseguindo sair construindo de trás, está perdendo a bola ali, dá o chutão. Se o seu atacante não conseguir dar uma casquinha ou dominar, o zagueiro vai devolver. Aí posiciona o seu meio de campo para pegar essa segunda bola e começar o jogo a partir dali. Você não está conseguindo chegar até o meio campo tocando. E está perdendo e está levando perigo. Então tem hora que o chutão é necessário. Só que você tem que se posicionar para pegar a segunda bola no rebote, invariavelmente de cabeça da zaga ou dos volantes adversários. É isso que tem que fazer o Catalá de cara. Parar com esse negócio de tentar sair jogando que vai perder uma e vai tomar o gol. E fora isso, volume, intensidade, técnica no acerto de passes, melhor distribuição em campo. O América foi melhor em qualquer quesito de análise e o Guarani sai premiado com o 0-0. Bom resultado, é um prêmio para o Guarani que não viu a bola no primeiro tempo e é um castigo para o América que massacrou, mas não conseguiu botar na rede, por isso o 0-0 vem premiando a equipe campineira. E para você, Gleger? Tigrão, mais uma vez, né, a gente percebe que o Catalá conhece muito pouco esse elenco, né? A mudança que ele fez, na minha opinião, piorou o time do Guarani. Não que o Alanzinho, porque o Alanzinho entrou, na minha opinião, não entrou bem. Entrou ali num setor e você coloca um jogador na metade do primeiro tempo, mexe na estrutura, traz um jogador como o Crispim para jogar do lado, e o Crispim não tem essa característica. Eu não sei quem falou para o Catalá que o Crispim joga pelo lado, né, fazendo ali uma espécie de atacante e meia na recomposição. O Crispim tem que jogar por dentro. É um jogador que leva essa bola com qualidade. A gente percebe que no primeiro tempo, em alguns lances, inclusive todas as chegadas do Guarani, a bola passou pelos pés do Crispim. E depois disso, o Guarani não conseguiu evoluir mais nada. Não consegue chegar ao gol do América. É preocupante. O que me deixa contente é a participação do Gabriel Mesquita. A gente torce para que ele continue no mesmo nível técnico aí no segundo tempo. Interessante, fez 2 grandes defesas. Bolas de gol. Aquela batida do Felipe Azevedo, que ele estica o corpo, vai lá no canto e faz uma belíssima defesa. É bola de gol. Um tiro cruzado, uma bola que é extremamente difícil. Aliás, o Boles me perguntava qual que era o grau de dificuldade, eu não disse. Grau de dificuldade 7,5. É uma bola dificílima. E ele faz uma bela defesa. Depois tem o lance que sai cara a cara, ele novamente espera a definição, faz o que tem que ser feito. Espera a definição do atacante e a hora que tem a batida, ele com os pés, usando a sua envergadura, faz uma defesa de goleiro de futsal, né? Que é o goleiro que é muito alto, essas bolas no chão, ele tem um pouco de dificuldade com as mãos. Então faz muito treinamento para que ele, nesse lance, ele use a envergadura e com os pés ele faça a defesa. E foi uma bela defesa do Gabriel aí, ajudando o Guarani. Então o Guarani tem que, primeiro, organizar o time para que não tenha para que não sofra essa pressão. A primeira linha do Guarani sofreu muito no primeiro tempo, muito pressionada, e o Catalá insistindo com aquela saidinha curta, né? Você tá vendo que o time está em cima, tá com uma linha altíssima, fala pro seu goleiro, o Gabriel, calma, põe a bola no tiro de meta aí, manda sair esse time, posiciona no meio de campo. O Guarani, no momento em que está agrupado, tem 5 homens no meio de campo.
E aí você agrupa, joga essa bola no Rafael, se tiver um corte aí da zaga, você posiciona para a segunda bola. E é isso que tem que ser feito. Aí você recupera a segunda bola. Primeiro, você não corre riscos de ficar saindo lá e ter uma eventual roubada e o time do América conseguir fazer. Foi a tônica do primeiro tempo, né? O Guarani tentava sair, não conseguia, o América roubava e vinha em cima. E aí o goleiro defendia ou chutava para fora, aí você novamente tenta sair, perdia a bola, novamente em cima. Então isso, e automaticamente cria um desgaste físico. Você toda hora tem que ficar correndo atrás, você toda hora tem que recuperar essa bola. Então, é um aspecto que você pode jogar essa bola lá na frente, posiciona para a segunda bola, ganhou a segunda bola, ótimo, você vai jogar. Perdeu a segunda bola, você está agrupado e está postado. Não tem essa pressão em cima. Então eu acho que o Catalá pode vir um pouco diferente. Agora tem uma mudança, né? A saída do Alanzinho, nossa, lamentável. A gente viu aqui novamente as imagens. Muito triste, né? Que Deus possa estar colocando a sua mão, aliviando a dor, que a dor deve ser insuportável. É possível e provável que ele tenha que fazer uma cirurgia e que Deus possa estar encaminhando aí o Alanzinho para uma rápida melhora, né? Para sentir poucas dores, porque não é fácil. Convivi várias vezes com inúmeras situações parecidas também. A gente sabe que é muito complicado, muito difícil. E também no aspecto profissional, né? Um menino jovem ainda, então a gente fica muito triste. Mas a expectativa é de que o Guarani volte diferente, com uma postura de jogo diferente. O segundo tempo tende a cair um pouco o aspecto físico para ambos os lados e que o Guarani tenha aí uma alternativa para tentar surpreender o bom time do América, que sem dúvida nenhuma nas mãos do Lisca, sempre muito bem organizado, sempre muito bem postado e agrupado. E vai começar o segundo tempo, Leandro Boles. Muito obrigado, Gleger Zorzinho, ao lado de Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, os comentaristas da Bandeirantes, tudo pronto em Belo Horizonte, saída com o América Mineiro, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na pelo Facebook, pelo YouTube, pelas plataformas digitais, vamos juntos. É o comecinho do segundo tempo, tem falta o time do América Mineiro para fazer a cobrança com menos de 1 minuto. No princípio não tivemos nenhuma alteração no intervalo, já o Marquinhos confirma. Confirmando a TV agora, a alteração que ainda foi no primeiro tempo. É, né? A saída do Alanzinho, machucado, para a entrada do Giovani com a 11. Falta para o time do América com o Sávio, pé esquerdo na bola, levantou, fechado para a boca do gol. Sobe bem Tiba, lá atrás, Valver. A bola volta no rebote para Juninho. Juninho recolheu, dominou pé esquerdo na bola, recua para Zé Ricardo. Pé esquerdo também, ele levanta a entrada na grande área, tentou na direita, o passe corta, Giovani. Ela volta, sobra para o time do América Mineiro com o Sávio. Sávio recomeça com o volante Zé Ricardo. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Muito sol em Belo Horizonte, a temperatura subiu. Lançamento do Zé Ricardo por Felipe Azevedo, que não alcançou para registrar 34 graus neste momento na capital mineira. Não está fácil para ninguém, né, Marquinhos? Eu vou falar, a vontade de dar uma hidratada depois, sem dúvida, hein, Boris? Sensacional, sensacional, não tenha dúvida alguma. Alô, BH, aquele abraço. A melhor pizza de Campinas, rodízio no Ponto 1 Restaurante, mais de 40 sabores. Tem salgadas, vegetarianas, doces, com muito recheio. Massa crocantíssima. Rua Boa Ventura do Amaral 788, o telefone é o 3234-4390. A América por ataque, lançamento para ali, chega bem na cobertura, faz o corte, Valver, evita a saída da bola pela linha lateral, tira de qualquer maneira com o pé direito, sobe lá atrás, desvia, sabe, a bola sai. Antes da risca do meio campo, tem lateral para fazer a cobrança, o time do Guarani no campo defensivo, com 2 minutos cravados. Como disse o Gleger, o técnico Ricardo Catalá já fez 2 alterações nessa mudança de regra. Depois do retorno do futebol, são 5 substituições, mas com 3 paradas. Portanto, ele só tem mais uma parada, porque as alterações foram realizadas ainda com bola rolando. Se a alteração ou as alterações fossem realizadas ou tivessem sido realizadas no intervalo, ela não contaria.
Então, portanto, tem mais uma parada o Ricardo Catalá. Aqui vem o Guarani. Lançamento para Rafael Costa. Ele já estava impedido na banheira, mas nem assim chegou na bola. Ficou para o goleiro Matheus Cavicchioli sair jogando com o Anderson. Anderson a Zé Ricardo devolve para Anderson. Pé direito na bola na quarta zaga. Ele abre pela esquerda para Sávio. Guarani adianta a marcação, adianta as linhas. Por isso o lançamento é para o Léo Passos. Chega na marcação o Valber. Acaba cometendo a falta para cima de Felipe Azevedo. O jogo está parado. Falta para o time do Coelho fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Por falar em alteração, quem está caído nesse momento no gramado é Rafael Costa, Marquinhos. Atacante do Guarani, com a número 9, além do cansaço, do desgaste, na dividida com o jogador do América, ele levou a pior, né, Bolis? Aproveitando, mandando um grande abraço para o meu amigo, torcedor bugrino campineiro, Carlos Tavares. Alô, Cacá Tavares. Esse aqui é no gente Instagram, @Leandro Bolis. Carlos Tavares está nos acompanhando, Marquinhos. Gente boa, de primeira qualidade. Saudade do amigo. E quem mandou um grande abraço para você também está torcendo. É o Morcegão, hein, Marquinhos? Ah, Morcego, esse eu vou falar, tem história. Grande Morcego. Grande Morcegão. É, batendo asas. Quase Aliás, 4 Bolis, minutos, Bolis, rapidinho. tá parado, o Greger. Rapidinho só, Bolis. Vai lá. Que lupa é essa, hein, que você colocou agora, hein? Essa daqui é porque tá ao vivo aí no YouTube, tá ao vivo no YouTube, no Facebook. Sensacional, comprei lá, viu, Greger? Que detalhe. Óticas Renove. Grande abraço ao Pretinho que tá nos acompanhando. Alô, Pretinho, aquele abraço. Vem bola pro campo de ataque, o time do Vou Coelho lá, com Léo Pretinho. Passos. Meteu na ponta pra Ale pra Léo Passos, dominou, girou, picou na grande área, tentou a finta. Afasta, tira a defesa, Léo Passos ainda brigou. Toca na bola Cristóvão, briga também Lucas Crispim, tira pro time do Guarani. Como o Rafael Costa está fora, o Guarani com 10. Era o único atleta lá na frente. A bola não chegou. Não chegou ninguém para o Guarani. Ficou de graça para o América com o Anderson. Quase 5 minutos. Segundo tempo, 0-0 na Arena Independência. Domina ali. Alimentou na ponta para Sávio. Sávio no segundo terço do campo. Boa bola para Léo Passos. Dominou, limpou, fintou, rolou, soltou por dentro para Ademir. Ademir deixou o curtinho para Zé Ricardo. Zé Ricardo de novo no comando para ali. Léo Passos foi para a disputa. Afasta, tira de qualquer maneira. Eric Daltro. Metendo para fora e não vai dar mais para Rafael Costa cobrando. Não dá mais. O atacante sentiu realmente a contusão. Entra Renanzinho com a 35. Olha. Não pode mais fazer alteração, Tigrão. Ah, mas que marcada, hein? Pô, se ele perdeu 2 por contusão e mexeu nessa daí, que é a última parada que ele poderia fazer, ou ele deveria ter mexido no intervalo, por exemplo, reforçar essa marcação de meio campo, ou agora, já que ia parar para substituir o Rafael Costa, 5 minutos do segundo tempo. Ele tem 40 mais acréscimos, com o sol a pino, 34 graus na sombra. Ele não pode mexer mais. Ele não pode mexer mais. Tendo 5 alterações, ele queimou 3 em 3 paradas individuais. Falta de estratégia e de conhecimento do novo regulamento. Ah, mas vai mexer por mexer? Só porque tem 5, vai trocar 5? Tem jogador se arrastando já, pô. O Arthur Rezende é um deles. Ele tem David, Eduardo Persson. Errou o treinador do Guarani na estratégia. Vem o time do América, segura Gleger, bola da entrada na grande área, domina Diego Ferreira, trouxe atrás para Juninho, Juninho cortou, limpou, ficou com o pé direito, boa bola, enfiada na direita para Ademir, Ademir cortou por dentro, escapa no primeiro, chega melhor ainda, Eric Daltro, trava, a bola explode no Ademir, vai embora pela linha de fundo, pois não, Zorzinha. Não, eu tô com o Tigrão, não é possível, né? O Catalá precisa ter uma estratégia de jogo, precisa ter um planejamento para a partida. Não dá para ele. Tudo bem que teve o problema lá com o Alanzinho, problema de contusão, teve que trocar. Mas, pô, ele queimou a última substituição, tendo ainda mais 2 para fazer, com 5 minutos. E agora, como é que vai ser? Então erra mais uma vez o Catalá. O pessoal tem que conversar com ele também, né? Não sei, está mal informado, não é possível. Vem bola o time do Guarani, lançamento do comando, impedido o Vagninho. Ele arriscou pro gol, mas o bandeirinha já levantava o instrumento. Luitex Máquinas e Ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Alô, Santa Bárbara do Oeste, terra querida de Dona Margarida. Luitex, compre também no site luitex.com.br. Pro ataque o time do América com ali, ele carrega a bola, falta para cima dele, o árbitro parou, marcou pela
pela meia esquerda, falta pro Coelho. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, você no Facebook, no YouTube. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 7 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Destemoceu, eu confirmo, é a Pezona. 13ª rodada na Arena Independência, América Mineiro 0, Guarani também 0, Edu. Ontem, Operário 1, Vitória também 1. Deixa eu ver aqui, o pessoal mandando Adilson Souza, Júlio do Parque Industrial, Leandro Carvalho. E também lá de Sergipe, cidade chamada Lagarto, é o João Paulo. Muito obrigado, João Paulo. E um detalhe, o Murilo Rangel perdeu a bola no meio campo. Léo Passos viu o Gabriel Mesquita adiantado, tentou do meio da rua, mas a bola acabou subindo e foi embora pela linha de fundo. Gol que você sempre diz, né, Marquinhos? Que nem Pelé fez na carreira. É verdade, Bolis. Aliás, do meio campo. Lagarto é uma cidade sensacional e tem vários shows lá. Tem uma feira em Lagarto. É uma feira como se fosse uma feira do rolo. Entendi. É, mas tem tudo de bom. Fica a dica, hein? Lá em Lagarto. Vem bola para o campo de ataque, o time do Guarani. Bola do Giovani na ponta para Renanzinho. Primeira participação do garoto. Boa sorte no jogo. Jogo complicado, difícil. Rolou por dentro de novo o Renanzinho. Girou, bateu a bola, desvia. Ficou pedindo um toque no braço. Wagninho, do zagueiro do América. O árbitro mandou seguir. Ao desviar, parecia até que mataria o Matheus Cavicchioli. Mas o chute saiu fraquinho, ele conseguiu a recuperação, Marquinhos. É, mas a jogada foi normal, né? A reclamação não procede. Fala aí, Tigrão. Enquanto o Catalá não pode fazer nenhuma, só apino, jogo meio-dia, o Lisca tem 5 para fazer. Tá bom para você ou não? É verdade. 5 alterações com 3 paradas. O América não mexeu no primeiro tempo. Bola para o time do Guarani. Domina Lucas Crispim. Coloca no terreno o Murilo Rangel. Pertinho dos zagueiros bugrinos. Boa inversão. A bola chega em Eric Daltro. Pega bonito na bola Murilo Rangel. Ele mete na ponta. Eric Daltro cortou. Empurra, fintou para Renanzinho. Poderia ter feito corta-luz. Preferiu o passe atrás para Murilo Rangel. Errou o passe. Agora queimei Murilo Rangel. Errou o passe. Recupera o time do Coelho. Domina Zé Ricardo no círculo central. Boa bola metida para Juninho entre as linhas. Ele ajeita, domina, carrega, vai bater pro gol. Juninho rolou para Léo Passos, deixou passar. A bola não chega no Alê. Não chega porque o Cristóvão bem colocado tira, Marquinhos. E ajudou ali atrás, funcionando como se fosse um líbero, um terceiro zagueiro. Olha o Guarani aí, Bolis. Bola metida agora na velocidade de Renanzinho. Ajeitou, dominou, limpou. Fôlego novo, rolou por dentro para Crispim. Ajeitou, pé direito, bateu no canto pra fora. Passa a esquerda, vai embora pela linha de fundo com desvio. É escanteio pro Guarani bater. O último toque foi do jogador do América. Na tentativa ali do Arthur Rezende. A bola desviou, foi embora. Escanteio a favor da equipe do Guarani. O chute foi do Crispim. E o Arthur Rezende tá por ali, hein, Bolis? Crispim buscava a gaveta, o ângulo esquerdo do Cavicchioli. Fica se lamentando o 10 Bugrino. Escanteio pro time do Guarani para fazer a cobrança avante. Avante, 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 Bugrão. 10,5, segundo tempo, 0-0. Escanteio para o time do Guarani fazer a cobrança. Pela ponta direita, vem para a cobrança Eric Daltro. Com o pé esquerdo, vai jogar lá dentro. A cobrança fechada. Zagueiros preocupados do América. Zagueiros bugrinos na ação ofensiva. Cruzamento para a boca do gol. Matheus Cavicchioli. Na risca frontal da pequena área. Sai do gol para fazer a defesa. Nas Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Guarani para ataque, bola para Arthur Rezende, trabalhou por dentro para Murilo Rangel, vai bater para o gol, pé esquerdo, bateu, carimbo zagueiro, a sobra para Giovani, tentava no comando para Wagninho, entra e corta o zagueiro. A intenção foi ótima, mas ele não contava com a marcação do zagueiro americano e por isso a bola voltou para o time do Guarani. Fala, Tigrão. Guarani melhorou, hein? Entrou bem o Renanzinho, tá jogando numa faixa mais central o Crispim. Subiu a marcação, a América parece um tanto quanto já sem o mesmo vigor físico do primeiro tempo, sem a mesma intensidade. Melhor momento do Guarani na partida. Pode até tomar o gol, faz parte. Mas é o melhor momento do Guarani no jogo. O jogo está novamente parado, o árbitro Adriano Correia do Ceará. É Ceará, né, Marquinhos? Nas belas praias de Fortaleza. Estivemos lá em algumas ocasiões, trabalhando, né? Cumprindo os dando uma volta ali na praia de Iracema, né? E praia do dormir Futuro. cedo, né? Diga-se de passagem. Tigrão conhece muito bem Barraca do Caranguejo. Tudo bom.
Sensacional! Bola para o time do Guarani com o Murilo Rangel, dá um tapa na bola para Crispim. Crispim de novo para ele. Ajeitou, dominou, parou, prendeu o defensor, enfiou no comando, a bola foi desviada, mas não chega no Renanzinho. Entra, afasta Messias. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo. Chegamos a 12 e meio, segundo tempo. Com os trabalhos técnicos de Joelso Cardoso, abraçando a nossa equipe técnica mais técnica do seu rádio com Gilberto Sufi, Gil Kleber, Serginho e tem o Xará também, Xará chegando, Leandro, para abrilhantar a nossa equipe técnica aqui no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. 13 minutos, segundo tempo. Série B, a Pessoa, na 13ª rodada na Arena Independência, meio-dia e 15. América Mineiro, meio-dia e 15 nada, meio-dia e meia, 12h30. América Mineiro 0, Guarani também 0, Eduzaço Pinheiro. Olha, é o seguinte, Grêmio e Inter, hein? Grêmio e Inter hoje 17 horas, às 19 Palmeiras e Ceará e às 21 Red Bull Bragantino e Corinthians. Um abraço pro Henrique do Jardim Leonor e o Lobão lá em Souzas, pregando fogo no Catalá. Bandeirantes Campinas, você pelo Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas e Band Mais, aqui vem para o time do Guarani. Renanzinho, era o Vagninho quem tentava aquele último drible para sair na cara do gol, mas acabou perdendo a bola pelo Facebook. Centralizado agora. Vai lá, Tigrão. Centralizado é o Vagninho, hein? Ele tá fazendo a do Rafael Costa. E aí o Giovani tá caindo na esquerda onde estava o Vagninho. E o menino, aliás, o Renanzinho tá fazendo a esquerda onde estava o Vagninho. E o Vagninho fechou, foi por dentro. E o Giovani flutua um pouco pelo lado esquerdo. Aliás, eles invertem. Ora o Vagninho, o Renanzinho de um lado e o Giovani do outro, ora eles invertem. Mas o centralizado é o Vagninho. Eu gosto, hein? A primeira que passar ele vai guardar, hein? Defesa do América marcando em linha. Vagninho bem posicionado no funil. Vem embora o time do América, arranca pela direita, Diego Ferreira, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol, não alcança Felipe Azevedo. A bola passa, vai embora pela linha lateral para o time do Guarani fazer a cobrança. Eu dizia pelo Facebook, você mesmo. Facebook na Rádio Bandeirantes Campinas, também pelo Facebook na página Band Mais, pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes e também Band Rádios, além do site bandmulti.com.br e na segunda-feira, meio-dia e meia na tela da Band, os donos da bola repercutindo um pouquinho mais de até aqui, 0 para o América, 0 também para o Guarani. Ô Marquinhos, eu acho que o árbitro entendeu que a alteração Alanzinho e Giovani foi no intervalo. Porque... Isso, pelo menos é isso que realmente dá a impressão. Então muda o Guarani, já confirma também as alterações. Tá saindo aqui o Murilo Rangel 91 para o Lucas Abreu, número 17. Essa é a primeira alteração. O David também está por ali, vai entrar. Resta saber qual outro jogador que sairá para a entrada do David. Então, Lucas Abreu, está saindo o Lucas Crispim, né? Então, Lucas Crispim... Confesso que não dá para enxergar muito a placa, não. Me parece que saem Lucas Crispim e Murilo Rangel para as entradas de Lucas Abreu com a número 7 e David com a número 5. Muito bem, portanto, 2 alterações no time do Guarani. O América também mexeu e já os nossos comentaristas vão analisar. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2S. E enquanto a gente observa ali daqui a pouco a alteração, a outra no Guarani, eu já confirmo 2 no América. Saíram Felipe Azevedo, 7 e Léo Passos com a número 9. Para as entradas do Giovani com a número 18 e Neto Berola com a número 19. Repita, por gentileza, as duas alterações. Vamos lá, Felipe Marquinhos. Azevedo, 7, saiu. Entrou Guilherme, 18. Léo Passos, 9, saiu. Entrou Neto Berola, 19. E no Guarani, a última alteração, sai Arthur Rezende, não Crispim. Sai Arthur Rezende, 80, para a entrada do David, com a número 5. Kleger Zorzin comentando as alterações no time do Guarani. O Guarani tinha mais uma parada. Aí sim, hein? Fomos surpreendidos. Melhor para o Guarani, né, Kleger? Primeiro eu quero agradecer aqui os mais de 20 mil seguidores. E eu recebi várias mensagens aqui dizendo, olha, o Giovani não entrou. O Giovani entrou no intervalo, então não conta uma substituição. Agradecer aqui os meus seguidores aqui que já mandaram mensagem após o nosso comentário.
Ô, Bolis, vai o Guarani, vamos lá. Vem para o time do Guarani, boa bola enfiada na direita para Crispim, ajeitou, dominou, foi para a dividida. Insiste no lance com o pé direito, recuou para Cristóvão. Pé direito na bola, levantou a meia altura, corta o Anderson. Ela volta no rebote para Valber, Valber ganhou, meteu para Eric Daltro pela meia esquerda, empurrou na ponta para Renanzinho, ajeitou, dominou o último terço do campo, partiu para a finta, rolou por dentro, tentativa de devolução do Giovani, tira a defesa, tira mal, voltou Cristóvão, a bomba, carimba o marcador. A bola explodiu em Juninho, volta para o time do América, lá na ponta quem domina é Ademir. Ademir parou, prendeu, olhou, pensou, recuou para Ali. Ali com o pé direito faz a inversão da esquerda para a direita, a bola chega em Neto Berola, aquele mesmo experiente, e o Guilherme também, ex-Corinthians, Cruzeiro, na entrada da grande área pediu, Neto Berola tentou, dividiu, voltou, atrás para Juninho, para Guilherme, para Berola, dentro da grande área, parou, subiu a bandeira, estava impedido Neto Berola, completando o Gleger. Primeiro dizer que Neto Berola e Guilherme são bons jogadores. O Neto Berola é um jogador de mais velocidade, você vê que ele entra ali pelo lado, tentar fazer ali o costado do Eric Daltro, mas o Guarani está bem postado. Eu também estou com o Tigrão, acho que o Guarani evoluiu, está jogando bem. Eu não teria tirado o Murilo Rangel, eu acho que só se cansou, né? Sentiu aí o aspecto físico, mas eu acho que ele é um jogador que vinha dando ali uma saída de bola interessante, e com a entrada do David você poderia liberar um pouco mais aí o Murilo, mas ele faz a troca. A expectativa é que o Guarani continue com essa mesma organização, né? Agredindo, tentando, buscando, tentando chegar ao gol do América. E olha, a entrada do Giovani jogando por dentro. O Giovani está jogando por dentro. Nas últimas participações do Giovani nas mãos do Catalá, ele estava jogando aberto. Então, nesse momento, acerta o Catalá no posicionamento do Giovani. E, para mim, esse é o ponto primordial para o Guarani tá chegando um pouco mais. Ele é um jogador de agressividade, um jogador agudo e um jogador de muita qualidade. Então, a princípio, mexeu bem o Catalá e o Guarani melhorou. Não que esteja melhor, mas melhorou na partida, Bolis. Quase 20 minutos, segundo tempo, 0-0. Tem falta o time do América para fazer a cobrança. Aqui na ponta direita, falta em cima do Neto Berola, cometida pelo Didi, capitão Bugrino. Vem para a cobrança, Ademir, ele tem a 10 estampado, a camisa vai jogar, tá dentro. Congestionada a entrada da grande área do Bugrão. Vem para a cobrança, Ademir, 0-0 placar do jogo. Jogadores novos, atacantes novos no time da América. Atenção total da defesa, cruzamento para a boca do gol. Corta lá atrás, coloca a bola para fora. Vagninho auxiliando a defesa, escanteio pro América bater. Corte providencial ali do jogador da equipe do Guarani e ganha escanteio. O América tem perigo na área do Bugre. O Ademir tá por ali, Bolis. Alô, Juliano Rodrigues ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas lá na capital. Aqui tem escanteio para fazer a cobrança. O América, pé esquerdo na bola, Sábio, levantou para a boca do gol, sobe bem, afasta David. Rebote fica pro time do Coelho. De cabeça mais atrás vai recomeçar Anderson pro time do Coelho. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 20 minutos, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista, Série B. 13ª rodada, Arena Independência, América 0, Guarani também 0, vem embora o Bugrão, acelera Renanzinho, vai bater pro gol, pé direito, a bomba, ele carimba o marcador e a bola vai embora. Se lamenta Renanzinho, o Guarani teve uma boa oportunidade, tem escanteio para bater. Fez certinho, Renanzinho percebeu que tinha um ângulo para batida, inclinação perfeita do corpo, bateu contra o adversário, a bola acabou saindo, é escanteio a favor da equipe do Guarani, o Crispim bateu. Cobrou curtinho para Renanzinho, meteu para Eric Daltro, meteu de novo para Renanzinho, pé direito na bola e partiu para cima do marcador que vem afastando, dominou, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol, afasta, tira de qualquer maneira no segundo pau, zagueiro, ela volta no rebote para Cristóvão, fez o passe para Lucas Abreu, meteu para Crispim, Crispim devolve para Cristóvão no triângulo, de novo para Crispim na meia direita, empurrou na ponta para Lucas Abreu, sai da ponta, vem para a meia, falta para cima dele, bico da grande área, falta perigosa para cima de Lucas Abreu. É falta para o Guarani bater. A falta aconteceu do jogador do América no Lucas Abreu no momento em que ele faria a tabela com o seu companheiro David, que chegava também para receber. A falta aconteceu, reclamação do atleta Alê do América
Continua 0-0 o jogo. Luitex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Compre também grandes marcas, ofertas no site luitex.com.br. Falta perigosa para o time do Guarani. Quem sabe agora o torcedor acredita. Avante, 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 Bugrão. 22, segundo tempo, 0-0. Na bola parada, o Guarani busca o primeiro gol. Zagueiros na área, Didi e Valber. Na área também, Lucas Abreu partiu para a cobrança de forma lamentável. Tá de brincadeira, hein? A péssima cobrança. Quem é que cobrou? Foi o Giovani. Giovani? Ficou mal, né, Marquinhos? Ah, pegou Marquinhos. muito mal. Oi. O David entrou, quem é que saiu, hein? As alterações, Tigrão, ó. Saiu o Lucas Crispim, entrou o David. Aliás, me perdoe. Saiu o Arthur Rezende, entrou o David. E saiu o Murilo Rangel, entrou o Lucas Abreu, ok? Obrigado. Aliás, não, você o pode Murilo comentar, Rangel tinha Tigrão. anotado Vamos lá. aqui. O David não deu tempo. Agora, eu já falava que o Arthur Rezende estava caído, né? Tamo E junto, só né, esclarecendo aquele assunto das 3 paradas. Sim. O regulamento. Na verdade, apesar do Alanzinho ter se quebrado a perna, infelizmente, no primeiro tempo, como nós tivemos mais 4 ou 5 minutos de jogo, que fez o Catalá? Ele deu uma segurada para colocar o Giovani. E aí acabou colocando no intervalo. O Guarani, na verdade, terminou o primeiro tempo com 10. E como a mexida de intervalo não conta como parada, aí ele então teve direito a mais uma, só para esclarecer. Guarani para ataque com o Renanzinho. Viu a passagem do Eric Daltro, mas atento, Diego Ferreira fez o corte. Lembrando que em função desse período de pandemia, né, o trabalho da imprensa é um trabalho restrito. E a gente vai muito em função do que a TV mostra. E a TV mostrou, chegou a mostrar o GC da alteração, a entrada do Giovani no lugar do Alanzinho, ainda com bola rolando no primeiro tempo. Por isso Mas a gente entrou disse. no intervalo Isso. e aí ganhou uma parada a mais. Exatamente. E por isso teve mais uma parada. Por isso que a gente ficou com a convicção de que a alteração havia sido ainda no primeiro tempo. A Cruzamento para TV a nos área. derrubou. É verdade. Cruzamento para a área, tira a defesa, sopra o chute para o gol. Longe do gol, a bola subiu. Quem tentou a finalização foi o David. Tiro de meta para o Coelho, que vai mexer por atacado. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Quase 25, segundo tempo, 0-0 placar do jogo. Vamos para mais 2 alterações no América Mineiro. Já Marcos Luiz É Cabral o informa. Ademir que vai embora com a número 10. Para a entrada do Giovani com a número 20. E o Felipe Augusto também está por ali com a número 21. Já confirmo para você o outro atleta que deixou o gramado. Tá registrado. Já o Marquinhos confirma pra gente. Foi o Juninho, né? Juninho quem saiu, Marquinhos? Juninho. Exato. Juninho, inclusive deixou a faixa de capitão. Então, ó, Juninho e Ademir, né, Boles? Isso. Juninho e Ademir para as entradas do 20, Giovani e Felipe Augusto, 21. Muito bem, 2 alterações do time do América Mineiro. Já são 4 alterações neste segundo tempo. Momento em que o árbitro cearense Adriano Correia para o jogo. Detalhe. Reidratação, 34 graus. Nesse momento em Belo Horizonte, como determina o regulamento, ele precisa parar. E o Lisca está com a sua prancheta, parece até um jogo de damas. É isso aí, lá posicionando, né, os botões tal para orientar o time. É aquela... Sabe aquele quadro que tem no vestiário? O famoso data show, né? É, tá ali. E outro detalhe, né, Boles? A gente vê a imagem do Lisca aí agora, até eu ia dizer no primeiro tempo, mas aí teve aquela tragédia com o Alanzinho. Treinador que era a gente Santana, vê, a gente vê a maioria dos treinadores aí de terno, né? Mete aquele camisão, aquela camisa chique, aquela calça de linho, né? Que o Tigrão gosta muito de usar nos finais de semana. E aí vem o Lisca aí nesse calorzão, ele meteu uma berma, camiseta pra fora do calção, bonezinho, pá. É o famoso, mas é o treinador que joga junto, né? O pessoal gosta muito do Lisca. Olha lá o boné dele, olha lá. Boné do América Mineiro. E olha, o Lisca, quando o Juninho saiu, ele pegou a pranchetinha que tem aqueles botões que ficam coladinhos com imã. Juninho, eu queria que você tivesse ficado aqui, que você se deslocasse para esse lado aqui, ó. Ocupar mais o lado direito, que é o seu forte. Você ficou muito preso, muito estático. Eu estava fazendo aqui a leitura labial. Aí o Juninho falou assim pra ele, qual que sou eu aí, professor? Aí ele pegava o botão, deslocava o botão, que era o Juninho, correu o campo inteiro, na prancheta. Aí o Juninho falou pra ele assim, ô professor,
Mas o Botão não sente calor, né? Não é fácil não, tá de brincadeira o Lisca para com o Juninho. Ponto 10, atendendo todos os dias no almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante. Ou peça no iFood e receba aí na sua casa. Ponto 10, restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788 Campinas. Ou peça no iFood. Placar de 0-0, os jogadores estão voltando para campo para que a partida seja reiniciada. Lembrando que ainda hoje tem mais futebol, jornada dupla para você no futebol da Bandeirantes Campinas. 7 da noite, a bola rola majestoso, tem Ponte Preta e Juventude. Duelo que vale o G4 da Pezona. Tem Carlos Batista, Carlos Henrique, Klegger, Zorzinho, Antônio Lupi. E o Edu Pinheiro permanecerá no plantão, trazendo todas as informações do mundo da bola para você. Certa vez, o Cilinho estava dando uma instrução de vestiário para o Valmir. Valmir é um meio atacante, que veio lá de Três Corações, na década de 80, jogava muita bola. Fez dupla ofensiva com o Chicão, centroavante, nos anos 80. E aí o Chicão, o Cilinho começou: Valmir, veja, aqui está o Beck. Pega a bola e parte para cima dele. Você é pequenininho, ele é grandão, mas ele é lento. Vai para cima dele, leva o Beck para dentro da área, arrasta o Beck, leva o Beck. Quando ele for com você, toca no Chicão que ele guarda. Aí o Valmir olhou assim e falou assim: seu Cilinho, só que o botão não dá porrada, né? Tem essa também. Aqui tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança na bola parada do Bugrão. Vem Cristóvão para a bola, vai jogar lá dentro, 0-0, segundo tempo. Partiu para a bola com o pé direito, levantou para a boca do gol, sobe, afasta, tira de qualquer maneira. Anderson na risca frontal da grande área. Briga pelo rebate, Lucas Abreu, Cristóvão também. Ela volta para Eric Daltro. E do meio campo a bola recuada para o goleiro Gabriel Mesquita, que no segundo tempo, felizmente para o Guarani, pouco trabalhou, né, meu caro Klegger, Zorzinho? É importante isso, né? Trabalhou muito bem no primeiro tempo, confiança, postura de goleiro, né? Foi muito bem o Gabriel no primeiro tempo, segundo tempo mais tranquilo. O América deu uma esfriada no jogo, mas é sempre muito perigoso. Tem aí o Neto Berola, Giovani, são jogadores interessantes. Vai lá, bola. E aqui quem mete o lançamento é Felipe Augusto. Boa, a bola saiu na cara do gol. Vem o América, o chute. Afasta Gabriel Mesquita. Saiu bem para fazer a defesa, meteu para fora. Na tentativa do Felipe Augusto, quase o América abre o placar, Marquinhos. Não fosse o Gabriel Mesquita, né? Disparado, melhor jogador em campo, atleta do Guarani, escanteio. Felipe Augusto tá indo para cobrança. Foi só falar que a vida do Gabriel Mesquita no segundo tempo estava um pouquinho mais tranquila, quando de repente o América teve uma chance. Tem escanteio o América Mineiro para fazer a cobrança com quase 30 minutos. O árbitro ainda não autoriza. Messias, Anderson com os marcadores bugrinos. O David também, o Didi. Vem Felipe Augusto para a bola, pé esquerdo. Levantou para Anderson, livre na área. Casquinha, a bola passou por todo mundo. Vai sobrar de graça para o time do Guarani aqui para a esquerda. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo. Meia hora, 30 minutos, segundo tempo. Série B, a Bezona, 13ª rodada, Arena Independência em BH. América Mineiro 0-0, também por Guarani. Olha, é Bragança, em Bragança hoje, 21 horas, Red Bull, Bragantino e Corinthians. É o Brasileirão comendo fogo de Recife. Alô, Serjão, torcedor do Náutico. Edu, estou aqui ouvindo a concorrência. É isso aí, torcedor do Náutico. E o Perna e os bugrinos da Vila Boa Vista. Bugrão tem a posse de bola, carrega a bola aqui, Crispim, entrada na grande área, puxou para canhota, bateu pro gol, de novo, incrível, impressionante, toda hora tem um atleta do América para evitar a finalização de um atacante bugrino, desta vez foi o Messias. A bola volta para o time do América com Ali meteu na ponta para Neto Berola, mano a mano, partiu para cima na marcação do Eric Daltro, cruzou para a área, afasta, corta bem lá atrás, Didi, mete a bola para fora, é escanteio pro Coelho bater. O capitão do Guarani não quis saber de brincadeiras, até porque o calor é muito forte, meteu a bola para fora, cede escanteio para a equipe do Coelho, tá chegando o Felipe Augusto.
Felipe Augusto vem para a cobrança do escanteio. Deixou e pro assim que Giovani. o futebol acabar, vai começar o jogo aberto na Bandeirantes. Comando de Edu Pinheiro para Saci. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vem pra cobrança do escanteio. Giovani, pé esquerdo, levantou para a boca do gol. Tira, afasta bem lá atrás, Valber. Completa Crispim, mas a bola volta no rebote para o time do América. Quem domina é Zé Ricardo, pé direito na bola, faz a inversão. Encontra Sávio lá para a canhota, perto da risca do meio campo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, girou, meteu na ponta para Neto Berola. Fez o passe curtinho para Felipe Augusto. Felipe Augusto devolve para Sávio. Atrás o Bugre. Atrás marca o time do América que tenta o ataque. Lançamento para Neto Berola em posição legal. Invadiu, tentou cruzamento para o meio. Afasta, tira de qualquer maneira o zagueirão. A bola bate em cima do Valber. Fica de graça para Cristóvão sair jogando. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saída errada de Gabriel Mesquita, o goleiro. Recupera o time do América com o Alê. Dominou, pé direito, bateu no canto. A bola sobe e vai embora. E o Gabriel Mesquita tá pedindo desculpas, Marquinhos. Pediu desculpas porque saiu errado, né? Assumiu que errou na saída de bola da equipe do Guarani. Quase, né? O América faz o primeiro. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Estamos no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem aí o derby, terça-feira, 9h30, Moisés Lucarelli, o derby 197 derby. É muito mais derby, você já sabe. Aqui no Futebol da Bandeirantes. Na segunda-feira, uma programação esportiva especial com toda a equipe esportiva comandada por Carlos Batista. Bola recuada para Gabriel Mesquita, sai jogando com o pé direito o goleiro. Fez o passe para Didi a Valber. No comando para Vagninho, Vagninho no pivô, consegue o passe para Lucas Abreu. Fugiu o Renanzinho pela canhota, devolveu para Vagninho, dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, mas adiantou demais. E o Cavicchioli saiu do gol para fazer a defesa, Marquinhos. E aí tá valorizando também o Cavicchioli, né? Porque ele tá dizendo que houve um pisão ali na sua mão, no momento em que ele praticou a defesa. Mas ele tá valorizando. Pra mim não aconteceu nada, hein, Bolis? É aquilo que você disse, Tigrão, agora há pouco. Uma pontada do Guarani aconteceu nesse momento, mas o domínio do Vagninho não foi bom, Tiger. Oh, mas ele deu um pouquinho mais forte do que o necessário e o ideal. Ele estava com o gol à sua frente, ele cara a cara, enfrenta muito bem o goleiro e não perde. Estou gostando muito do Vagninho centralizado. Acho um desperdício, um jogador que tem essa condição que ele tem, que tem esse poder de finalização, que é um jogador sutil, inclusive, quando enfrenta o goleiro. Acho um desperdício ele lá escondidinho, né? Guardadinho lá do lado esquerdo, jogando em cima da linha. Talvez, dentre alguns equívocos praticados até agora por uma falta de um conhecimento mais profundo do elenco do Catalá, este seja um grande acerto. Aliás, ele reorganizou o time para o segundo tempo, pode até tomar um gol, faz parte, é do jogo, mas o Guarani no segundo tempo é melhor do que o América. E eu dizia no intervalo, se não mudar o posicionamento, a postura e a estratégia de jogo, não vai suportar essa pressão do América. Só que mudou. Sofreu muito pouca pressão, teve esse último lance aí, cara a cara, que mais uma vez, como goleiro de futsal, como disse o Gleger, o menino saiu, o goleiraço do Guarani no jogo de hoje, o Gabriel Mesquita, e com o pé, projetou o pé, não é que ele saiu para ficar na trajetória da bola, não. Projetou o pé, fez um corte, como se fosse um zagueiro na hora do chute, e fora esse, mais nada no segundo tempo. Então evoluiu muito o Guarani na segunda etapa, e é bem verdade que o América pregou, né? O América está com a língua arrastando na grama. Não aguenta mais, mesmo com as alterações processadas pelo Lisca. Eu estou me estendendo um pouquinho aqui, porque a bola está parada para que o jogador do América seja atendido. Então, foi o braço, viu, Tigrão? O braço do Vagninho acabou de forma involuntária quando ele protegeu a bola, atingindo o rosto, o nariz, né, na verdade, do Diego Ferreira, lateral direito do América, que está sendo lateral direito. Foi involuntário, tanto é que nem falta foi. Então, a arrumação do Guarani com o Crispim jogando mais por dentro, inclusive arriscando bater em gol, o Vagninho centralizado,
com o Renanzinho do lado esquerdo, com o lado direito sendo ocupado às vezes pelo Giovani, às vezes, nem sempre. O Lucas Abreu entrou bem, o David entrou bem, acabou aquela vulnerabilidade na cabeça da área. O Guarani encurtou a marcação, diminuiu o raio de atuação do meio-campo do América e também passou a marcar um pouco mais na frente. Matou o América, que está extremamente desgastado, e o final vai ser dramático. O América vai tentar um sprint final, mas o Guarani pode ganhar o jogo no contra-ataque. Este é o Tigrão, o comentarista Bandeirantes, analisando 0 para o América, 0 para o Guarani. E com a contusão, Marquinhos, o Diego Ferreira foi obrigado até a trocar a camisa porque sangrou bastante o seu nariz. E a regra não permite. Não permite. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. No momento em que o árbitro cearense apresenta o primeiro cartão amarelo do jogo, Marquinhos. E é pro Vagninho, né? Não, foi pro atleta do América. Foi pro América, eu me dei a impressão que ele tinha dado pro Vagninho. É verdade, você tem razão, Bolis. Daqui a pouquinho a gente confirma quem é que foi amarelado no time do América pela falta cometida em cima de Vagninho. Um pouquinho antes da risca no meio campo. Falta já batida, vem buscar Lucas Crispim para o time do Guarani. Dá um tapa na bola, recua para Didi do meio campo. Mais atrás para o goleiro Gabriel. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Confirmando o cartão, foi para o ex-zagueiro Anderson. Exatamente. Isso aí. Anderson Jesus. Bola recuada de novo para o Gabriel Mesquita. Tem a posse de bola para o time bugrino. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 38 minutos. Tempo corrido, segundo tempo. No tic-tac do tempo, em Balo Gastamos, eu confirmo para você, vem para Giovani, para o Guarani, meteu para Vagninho, ele dominou, limpou para bater para o gol, reclama que foi atingido, por isso o chute não saiu forte, e o Cavicchioli saiu do gol para fazer a defesa, eu confirmo, na Arena Independência, no Horto, opa, nesse momento, a disputa de bola do Lucas Abreu. Um jogador do América foi obrigado a intervir o quarto árbitro, Marquinhos. E deu amarelo para o Lucas Abreu, hein? Exato, cartão amarelo para Lucas Abreu, agora sim, Edu, confirmando, 0 para o América, 0 também para o Guarani no futebol Bandeirante. Grande Boris, 19 horas tem Ponte Juventude, quem comanda aqui hoje é o amigo Batista, vamos abrir o concentração às 17h30. Olha o Emerson e o Cássio lá na Golden, eles acreditam, vai ser 1-0 Bugre. Vem bola no time do América, entrada na grande área, Guilherme protegeu, girou para Zé Ricardo, cercado, marcado o último terço do campo, fez o passe por dentro para Felipe Augusto, para Guilherme na cara do gol, protege Cristóvão, Gabriel Mesquita pegou, largou, vai atrás da bola e fica com ela. Atento o goleirão bugrino para fazer a defesa, mas vale destacar também a boa proteção do Cristóvão, Marquinhos. E quem chegava também, né, Bolis, esperando ali o rebote, o Giovani, né, o Gabriel Mesquita, inteligente agora, vai dar uma segurada, vai dar uma sabonetada. Ô, Bolis, tá com a mão ali na virilha, né, Gleger? Eu disse a semana toda que precisava ter essa troca, tirar o PIN e colocar esse menino Gabriel Mesquita. Claro, eu tinha visto alguns jogos dele, eu vi que tecnicamente ele é bom goleiro. A expectativa, né, tá vestindo a camisa de um time tradicionalíssimo no futebol brasileiro, que é o Guarani, né, num campeonato pesado, enfrentando uma grande equipe em Belo Horizonte. Mas esse lance mostra aquilo tudo que eu dizia que o que precisava ter o goleiro do Guarani. Coragem, ser arrojado, ter personalidade. Tudo bem que foi bem protegido ali pelo Cristóvão, mas olha o lance aí, ó. Ele vai lá, sai, não quer saber o que tem pela frente. A bola é minha e ponto final. E faz uma outra bela defesa, mostra que realmente tá pronto o Gabriel Mesquita. Eu percebi desde o primeiro tempo, você olha no semblante dele, o goleiro está, né, confiança em si próprio. E isso é muito importante. E essa contusão aí foi aquele velho Miguel, né? Para dar aquela esfriada no jogo. Se bem que ele joga com uma proteção ali na coxa, né? Isso daí é aquele famoso a segunda pele, né, Bolis? Sim.
o cara que prefere, porque tem aquela velha sunguinha, né? Antigamente Tem uns era- que gostam de usar antigamente sunga, era cocheira. outros Sim. gostam Lembra de da usar cocheira? fio dental, Ah. né? E uns gostam de usar essa segunda pele, que é a famosa cocheira, como Não, vocês a dizem. segunda pele, ela é para proteger, né? Aí, sim. o Marquinhos, aí o Gleger, né, o nosso comentarista, Ah. já esteve lá dentro, conhece o riscado, deu a deixa, né? Falou em fio dental. Que mal lhe pergunte, você como atleta profissional. Não, né, Gleger? Não, né? Não, Melhor jamais. não. Já- Melhor mas eu, olha, eu jamais. Tá aí o Tigrão para me defender, conhece aqui, né? Acompanhou toda a minha carreira, me conhece fora dos gramados também. Ah, é? E olha, mas eu conheço muitos que usavam. Inclusive, tinha a Entrou história o da Marcelo maçã, hein? Toscano com a 17, Bolis. Já Lembra confirma da aqui. maçã? Vem embora Melhor pro não. campeonato. Vem embora pro vinho, o Guarani está impedindo o Wagninho. Confirma o Marquinhos, desculpe. É, o Marcelo Toscano entrou, já confirmo aqui pra você o atleta que deixou o gramado, Bolis. Mas Marcelo- o Toscano tá 17, tá no jogo. É, veterano, né, Marcelo Cuidado, hein? Esse cara é perigoso. hein? Perigoso, né, Tigrão? Esse cara aí, ele é o marvado aí. Eu nem sei porque que não tá no time. Prin- Pois não, Tigrão, Principalmente com o Rodolfo contundido, que é um ótimo centroavante. O Toscano não é Saiu centroavante, ali. mas ele é meio atacante, né? Cuidado com ele aí no finalzinho aí, que ele é marvado, hein? E saiu o Alê, viu, Bolis? Alê vai embora para a entrada do Marcelo Toscano com a número 17. Beleza, tá registrado a última alteração do jogo. Aqui vem embora o time do América. Recolhe, domina na ponta. Felipe Augusto tentava o passe por dentro para Giovani. Entre quarta, bem colocado. Valber fez o passe para Lucas Crispim. A bola acaba saindo lateral para o Coelho. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Siga a Luitex também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sempre com muitas ofertas. Aqui Toscano recebe dentro da grande área, cruzou no segundo pau para a boca do gol, passa e vai embora! Fechava Felipe Augusto e ó, por um tiquinho só ele não chega, Marquinhos. É, mas o Tigrão falou há pouco do Marcelo Toscano, ele já chegou metendo fogueira ali, né? E é claro que isso é uma preocupação para a zaga da equipe do Guarani. A bola passou, viajou no meio da zaga, foi embora. Tiro de meta, finalzinho de jogo, 43, 0-0. O América que não vence há 3 jogos, o Guarani não vence há 4. E na audiência rotativa do rádio, eu aprendi lá no início de carreira, né, Marquinhos? Em 2000 e alguma coisa, né? Sim. É 2018, né? 2017. De que você vai trazer já informação. Vem Guarani com o Giovani. Ele arrisca, bate, brigou, carimbo, o zagueiro. Insiste em Rananzinho, chega primeiro fazendo o corte. O Neto Berola, a bola acaba saindo. O Ricardo Catalá pegou a bola e apontou que é para o Guarani. E o árbitro apontou, confirmou que foi realmente lateral a favor do Guarani. Na audiência rotativa do rádio, esta frase, né, que é enigmática. Gabriel Mesquita, fale um pouquinho da carreira desse jogador, como é que ele chegou no Guarani? Ele é um jogador da base do Atlético Paranaense, contratado. É a primeira equipe fora do Paraná que ele atua. Estava sem jogar há 6 meses. Bastante elogiado pelo Gleger, que é nosso especialista, também pelo Tigrão, fazendo uma ótima partida o Gabriel Mesquita. E aqui a bola foi recuada, o Valber dominou mal, a bola escapou, ele conseguiu meter pela linha lateral. Lateral para o time do América Mineiro fazer a cobrança. 44,5, 0-0. Lá na ponta o cruzamento para a boca do gol, passou pelo Toscano, afasta, tira a rasga de qualquer maneira, Eric Daltro. Mais um estreante do dia. Pressiona Wagninho, tenta recuperar a bola. O Anderson chega no limite, coloca a bola para fora. Se atrapalhou o zagueiro, e um detalhe, né? Já tem cartão. O Wagninho pressionou e foi obrigado a meter para fora. Valeu a pressão do Wagninho. O Guarani recupera. Tem a posse de bola no meio campo. Lucas Abreu para Cristóvão. Sinaliza Lucas Abreu. Ele recua para Valber. Valber, Didi. 45. Ficamos na expectativa do árbitro Adriano Correia. O jogo ficou paralisado. Ficou paralisado. 7 minutos. Exatamente, para a reidratação e agora sobe a placa. Vamos até 52 minutos. O ponto 10 restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas direto aí na sua casa. O ponto 10 está atendendo todas as noites de terça a sábado. Ponto 10 restaurante. Ligue 3234-4390 ou peça no delivery.
Sai jogando o América Mineiro com Sávio por dentro para Zé Ricardo. No círculo central, volta todo o Guarani para a recomposição defensiva. Linhas próximas, compactadas, dificultando a ação ofensiva do América, que tenta com Neto Mais Berola. 7. Ele solta por dentro para Guilherme, devolveu para Neto Berola. Foi forte demais o passe. Sai tranquilo do gol. Gabriel Mesquita para fazer a defesa, Cobrão. Se o jogo fosse em Mesquita, que você também conhece, já pensou, Boles? Gabriel Mesquita fez a defesa aqui em Mesquita. Seria da casa. Para Sim, ter um Mesquita. bom dia, uma boa Mesquita. tarde. Mesquita, né, Tigrão? Oi. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Aqui vem Guarani, bola recuperada, chute pro gol, a bola desvia. Tentativa do Renanzinho, à esquerda do gol, a bola vai embora. Escanteio pro Guarani bater. Fez certo o Renanzinho, tentou arriscar o Matheus Cavicchioli, experiente goleiro da equipe do América. A bola saiu, escanteio a favor da equipe do Guarani, Bolis. No tempo progressivo do jogo, já com os 45 minutos esgotados, vamos a 52, estamos com quase 47. Olha Guarani o gol tem aí, ó. escanteio para fazer a cobrança, o Tigrão acredita, o torcedor bugrino também. No momento em que está caído no gramado, o Renanzinho. É, o calor, né? O Guarani não pode fazer mais nenhuma alteração, o árbitro encosta, pede... Pergunta a ele se necessita de atendimento médico, ele sinaliza negativamente. Jogadores esgotados, temperatura altíssima em Belo Horizonte nesse momento. Na casa aí dos 35 graus, mas a sensação térmica de quase 40. E não é fácil correr, não é fácil jogar esse horário com alta intensidade. Escanteio para o Guarani, vem para a cobrança na direita. Cruzamento no segundo pau, mal executado. A bola passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo, Marquinhos. Cruzamento ruim. Guarani não soube aproveitar a bola. É tiro de meta a favor do América. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. América na direita com Neto Berola. Mata no peito, coloca no terreno. Olha para a área, enfiou no comando para Toscano. Chega bem, Didi. Zagueirão, xerifão, protegeu. Toscano não foi para a ação de disputa. A bola foi embora na boa proteção do zagueiro bugrino Marcos Luiz. Experiente jogador. Didi jogou na equipe do Botafogo de Ribeirão Preto antes de ser contratado. Passou pelo Palmeiras. E é como você disse, é o xerife da zaga do Bugre. Já já Edu Pinheiro e o jogo aberto na Bandeirantes para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercado Taquaral.com.br. O Guarani nesse momento não está perdendo nenhum atleta por suspensão para o derby, né, Marquinhos? Não, só perdeu o Alanzinho, né, por conta da contusão. Os jogadores que estavam pendurados, Lucas Crispim, Arthur Rezende e Vagninho. O Alanzinho que acabou se machucando no finalzinho do primeiro tempo, uma grave contusão, foi levado para um hospital de ambulância. E a gente torce, né, ressaltando mais uma vez, para a plena recuperação deste jovem atleta. Cena muito forte, realmente, que a gente acabou presenciando no jogo de hoje. O jogo está parado, o Guilherme. Ô, Glegueiro, o Guilherme já é experiente. Teve a honra de jogar com você ou não? Não, né? comigo ele não teve a honra, mas eu já enfrentei esse rapaz aí muitas vezes, ele dava um trabalho danado. Né? O Guilherme é muito bom jogador, é claro que já está aí se aproximando da aposentadoria, né? A gente não vê mais o Guilherme com aquela mesma intensidade, mas é um jogador de muita técnica, um jogador decisivo. Dava um trabalho danado, viu, Bola? E jogou nos 3 times de Minas, né? Cruzeiro, Sim. Atlético e também no América agora. Vem Sim. embora, Lucas Abreu. Meteu na ponta para Renanzinho, linha de fundo, cruzou para a boca do gol. Tira a defesa, mas a bola saiu. Ela ficou ali para o Giovani, mas a bola já havia saído na tentativa de cruzamento do Renanzinho. É tiro de meta por Matheus Cavicchioli fazer a cobrança. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa. Farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Vamos a 52 em Minas, BH. Aqui perde a bola o time do América. Recupera o Guarani com Lucas Abreu. No comando a Vagninho. Recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou, carrega a bola. Ninguém no campo de ataque. Ele faz o passe, espera um pouquinho. Agora para Cristóvão que vem para apoio. Para Vagninho, tentou a tabela. Aparece fazendo corte Anderson. Recupera para o time do América Mineiro. Fez o passe, a tabela com Giovani. Giovani carrega, tem Felipe Augusto espetado na ponta. Carrega a bola, tentou fazer a falta. Cristóvão não conseguiu. Bola metida na ponta para Felipe Augusto. Cruzou para a boca do gol. Péssima
finalização na entrada da grande área de Neto Berola. Insiste ainda o time do América com o próprio Neto Berola. Dominou, limpou, invadiu a área, fez o passe para trás. Tentou de letra, bateu no goleiro, no zagueiro. Voltou a sobra, pressão do América. O chute colocado no canto. Pra fora! Pra fora, a bola passa e vai embora. Torcedor bugrino torcendo, tirou com os olhos. Incrível, Marquinhos! Inacreditável a chance que teve mais uma vez a equipe do América. Teve a tranquilidade também o David e o Gabriel Mesquita estava no lance para praticar a defesa. O Guarani se safou mais uma vez em Belo Horizonte, Bolis. Finalização do Guilherme. A bola passou, ele dominou e bateu no cantinho caprichosamente. Todo mundo torcendo, a nação bugrina torcendo e a bola saiu. Gabriel Mesquita cobra o tiro de meta. Guarani vai trazendo um ponto para Campinas, mas vai acumulando a 5ª partida sem vitória. O América chegando ao 4º jogo, mas tem que segurar. Vem embora ainda o time do América, insistente. Guilherme dividiu, perdeu a bola para Lucas Abreu. Recupera Valber, faz uma graça, pedala para cima do marcador. Passadas largas, vem embora o zagueirão, falta. Falta para cima dele, cometida por Neto Berola. Falta em cima de Didi. É a última bola do jogo, hein, ó. Falta 15 segundos, agora é hora de todo mundo lá, pô. Vai bater e vai acabar. Todo mundo dentro da área joga essa bola lá dentro. Se tocar curto é porque o Guarani está contente com o empate. Ele vai terminar o jogo, o árbitro cearense, o Guarani tem falta, está segurando a bola, terminou. Não deixou bater, a cobrança, o árbitro cearense apita o árbitro. Termina o jogo em Belo Horizonte. Placar de 0 para o América, 0 para o Guarani. O Guarani não perde, mas também não vence, segue sem vencer, já são 5 jogos e agora vem o derby. Tem o derby na próxima rodada, o Guarani vem aí a partir de agora no futebol da Bandeirantes. O jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Marcos Luiz. Os jogadores rapidamente desceram, Edu. Estão preocupados, né, na questão que envolveu aí o Alanzinho. E muito calor também. A gente aguarda a entrevista do técnico Ricardo Catalá daqui a pouquinho no microfone da Bandeirantes, Edu. O principal do jogo, gente. Final do primeiro tempo, o Alanzinho sofre uma fratura, entrou ambulância e a gente fica aqui no aguardo das informações sobre o Alanzinho. Gente, vamos fazer o seguinte, quando termina o jogo, o pessoal quer ouvir os comentaristas, mas eu preciso, por favor, que vocês sejam sucintos, porque vai que a coletiva do Catalá, agora o Guarani está sendo mais rápido, e aí o nosso amigo aí, o nosso Marcos Luiz, pode perder a pergunta aí. Ô, Tigrão, começo com você, por gentileza, 0-0, só faltou o gol, hein, Tigrão? Bom segundo tempo do Guarani, surpreendeu, tomou um sufoco, foi prensado, foi extremamente exigido defensivamente no primeiro tempo, poderia ter saído com um placar já definitivo contra. No intervalo, as mexidas, a conversa, o reposicionamento, o Guarani voltou bem. Entrou muito bem na partida o Alanzinho fazendo a beirada esquerda, entrou bem o Giovani mais numa faixa central, às vezes ocupando o lado direito. O reposicionamento dos homens de marcação, David e Lucas Abreu, em lugar de Murilo Rangel e de Arthur Rezende, diminuíram a pressão em cima da zaga bugrina. E o Guarani fez um segundo tempo melhor que o América, apesar deste último lance perigosíssimo. Num chute de fora da área, depois de um bate-rebate, lá dentro da grande área, com a participação do goleiro, do destaque individual do Guarani na partida, o Gabriel Mesquita. O Guilherme bateu para fazer o gol, bateu tirando, bateu buscando o cantinho e o Guarani deu sorte. Apesar desse risco, no finalzinho, o segundo tempo do Guarani foi mais consistente, time mais junto, mais compacto, marcando um pouco mais à frente, encurtando os espaços do América, que também diminuiu bastante a sua intensidade em comparação com o primeiro tempo, em função, claro, do forte calor e do cansaço inevitável. Ao final,
pela campanha, pelos apenas 10 pontos que o Guarani tinha em 12 jogos, chega a 11 em 13, não é bom. Mas, analisando o seu jogo isoladamente, um ótimo resultado. Não é fácil tirar pontos do América dentro do Independência. Individualmente, analisando-se apenas o jogo, fora do contexto do campeonato, ótimo resultado. Pelo déficit que já tem o Guarani, pelo seu passivo, é pouco um ponto só, mas é um ponto a ser comemorado pelo bom segundo tempo de organização, de aproximação, de reposicionamento do time que foi bem e poderia ter vencido em 2 ou 3 boas estocadas do Vagninho e em chutes da média distância do Crispim e principalmente do menino, que entrou e entrou bem, entrou fazendo fumaça, entrou indo para cima, entrou fazendo a diagonal, ele que é destro, pegando a bola na esquerda, vindo por dentro e batendo. Estou falando do Renanzinho. Eduardo. Ok, olha, é o seguinte, pelo menos 4 defesas do Gabriel Mesquita eu tenho aqui. Ele levou 2 na trave, tem que ter sorte também. E no final tirou com o zóio, essa do Guilherme, quase gol do América. Oi, Gleger Zorzin, 0-0. Eu defendi a semana toda a escalação desse menino, porque vi algumas partidas dele atuando, e não foi diferente a partida de hoje. Um jogo importante, um jogo pesado. Né? O primeiro tempo, realmente, o América amassou o time do Guarani. Foi para cima. Aliás, não tinha nem um minuto, o América já tinha criado ali oportunidades de gol. Então, você precisa ter um cara, né, Edu, com personalidade. Primeiro, goleiro, a primeira característica de um bom goleiro é a personalidade. É o cara ter coragem, né? Ter coragem, ser arrojado. E eu vi todas essas características no Gabriel hoje. Um goleiro passou confiança, né? E no momento que tinha que esfriar o jogo, ele caía lá, dava aquele migué. E é isso aí mesmo. Um goleiro ainda jovem, mas deu mostras de um goleiro experiente na tarde de hoje. Catalá acertou na escalação dele, deu muito certo. É assim que tem que ser. Se você não está confiando, se o goleiro não está bem e foi contratado para quê? Foi contratado para uma eventual urgência ser escalado. E foi o que aconteceu. Paulino machucado, Rafael Pim muito mal, e tem o terceiro goleiro justamente para isso. Foi escalado e gostei muito do Gabriel. Agora, analisando a partida, Edu, o Guarani realmente, primeiro tempo muito mal, né? Sofreu demais com a pressão do América. Se não fosse agora citado o Gabriel, poderia ter saído perdendo a partida, ter tomado o gol, e não era só um. Coloca aí aquela bola na trave, coloca aquelas 2 defesas, uma cara a cara e uma outra num chute do Felipe Azevedo, que ele faz uma espetacular defesa. O Guarani poderia ter ido para o vestiário perdendo o jogo. E eu gosto de quando um time vai para o vestiário sofrendo uma pressão, sofrendo dentro da partida no primeiro tempo e volta diferente. Aí sim a gente vê as mãos do treinador. E hoje, eu tenho que dar mão à palmatória que o Catalá, nós vimos um Guarani diferente. Nós vimos um Guarani melhor no segundo tempo, como disse o Tigrão. Reposicionado, né, sofrendo menos pressão, né, com algumas alternativas de ataque. Ele teve uma visão muito legal quando traz o Vagninho por dentro. E, aliás, eu tenho dito isso sempre, né? Que o Vagninho ele tem que jogar ali. A posição de origem e aonde o Vagninho vai render é jogando por dentro. No primeiro tempo ele jogou por fora, nós não escutamos falar o nome do Vagninho. Quando é reposicionado, o Guarani cria algumas oportunidades e tem um jogador à frente decisivo. Um jogador que sabe fazer aquela função. Um jogador que a hora que sai no enfrentamento vai muito bem. E esse jogador é o Vagninho. Então o Catalá, se tem uma visão, pode ser que tenha treinado o Vagninho já e percebeu isso também. Então, as substituições hoje corretamente certas, o Catalá acertou em reposicionar o time, então eu gostei. Eu gostei do que vi no segundo tempo, apesar do resultado não ser aquilo que o Guarani precisa, foi um bom resultado em Belo Horizonte, Edu.
Perfeito, olha, é o seguinte, nosso muito obrigado ao pessoal que nos acompanhou no Facebook Rádio Bandeirantes Campinas, no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, nosso muito obrigado, nosso convite, logo mais tem o Jogo da Ponte, 19 horas, por favor nos acompanhe, é o Batista que vai narrar. Hoje quem deu o show aqui foi Leandro Borges, o moço de Piracicaba, América 0, Guarani 0, a turma do América chata também, hein? O Guarani não conseguia chutar, rapaz, todo chute era na zaga do América. Ô, Edu, e o Paulo... Oi! Sabe quem tá ouvindo, mandando um abraço pra você? Diga lá. É o Vilela. Oh, meu Deus do céu, grande Vilela, obrigado Vilela, um grande abraço a você, nosso amigo da prefeitura, e o Paulo Bugreiro do Chapadão. Seu Marquinhos, não é possível, os escanteios todas na mão do goleiro ou isolou como David. Oh, meu Deus do céu, essas e outras, vamos analisar aqui. Guarani começou sem nenhum volante e terminou com 2 volantes. Qual foi melhor, qual foi pior, tudo vamos analisar agora no nosso Jogo Aberto, que vem aí no AM 1170 e pelo aplicativo. E terminamos aqui no Face, no YouTube. América 0, Guarani 0, obrigado e vamos lá, vamos em frente. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Vamos ao craque do jogo, hein? América 0, Guarani 0. Olha, o Paulo Dick 6, olha, o resultado não é bom, mas o time tá com alma agora, time valente. Não, mas o resultado foi